Rafa, você costuma falar aqui que um grande dos objetivos da Dáquila é despertar a consciência das pessoas para uma nova visão de mundo e propósito, certo? Mas a gente sabe que vocês têm contatos com seres, né? Como, para pessoal, para colocar tudo na mesma página, né? Como que vocês chegaram até essa parceria desse contato super justo, super próximo que vocês têm com eles? Nossa, essa história vai dar o que falar, né? Muita gente não conhece como tudo começou em Dáquila, o antigo projeto Portal, polêmico, porque na época, quando tudo começou, com o nosso presidente Urandir Fernandes de Oliveira, conhecido também, né? Polêmicas na mídia brasileira, entre os ufólogos, hoje o grande empresário, CEO de Dáquila. Já somos um ecossistema, na verdade, né? E o trabalho só tem crescido cada vez mais. Só que quando tudo começou, foi muito polêmico. Porque o Urandir, como muitos sabem, ele nasceu com algumas habilidades paranormais. Ele já foi uma criança diferente. E isso, no interior de São Paulo, a família dele não entendia direito, ele também, na época, criança, né, não sabia o que acontecia com ele. Era um garoto diferente. E desde cedo ele tinha experiências diferentes. Tinha contatos com realidades paralelas, com seres, mas ele não sabia. Assim como muitas crianças hoje têm, né? Muitas pessoas hoje não entendem esses fenômenos que ocorrem na infância, principalmente os espiritualistas, pessoas que hoje estão buscando conhecimento, sabem como é importante a gente entender essas coisas. E o Urandir passou por essas experiências sem ter nenhum tipo de orientação, até que em um certo momento aconteceu algo com ele. Ele mesmo relata isso, né? Que foi uma espécie de, entre aspas, abdução. Ele tinha 13 anos de idade e uma luz violeta entrou no quarto dele e ele se sentiu levado por essa luz. Quando ele percebeu, ele já estava deitado numa espécie de maca, uma cama, dentro de uma nave. E foi uma experiência, assim, que ele conta, totalmente física. Não era um sonho, não era uma experiência extrafísica. Era uma coisa real. E quando ele percebeu que tinha seres ao lado dele, ele viu 2 seres muito altos, né, loiros, bonitos, estavam ali trabalhando a energia dele. Ele não conseguia ter nenhuma reação. Quando ele percebeu, ele voltou. Se viu na cama dele e com uma dor atrás da nuca, uma espécie de fisgada, né? E ele depois descobriu que tinham colocado uma espécie de implante no pescoço, na nuca dele, né? E que isso iria ajudar muito no equilíbrio dele, das habilidades que ele tinha, saber lidar com essa energia que ele tinha que trabalhar. Só que na época ele ficou muito assustado com isso, a família dele achou que ele estava tendo algum tipo de problema, né? Levaram ele pro padre na igreja, levaram para médico, tentaram de tudo, mas ele continuou desenvolvendo essas habilidades. Ele pegava os talheres na hora do almoço, do jantar, entortava na mão dele, movia objetos com a mente. Então, assim, era uma criança diferente. Na escola, os amigos tinham medo dele, né? Era muito assim. Mas, como desses grandes seres, né, da humanidade que também tinham essas habilidades, foram perseguidos, né, foram taxados como doidos, levados para psiquiatra e tal, ele, de certa forma, ficou preservado, porque ele morava no interior de São Paulo, uma cidadezinha lá no interior de São Paulo. Filho caçula, né, de muitos irmãos. Então, assim, uma família muito simples, humilde. Então, de certa forma, ele ficou protegido diante dessas possíveis intervenções médicas, né, que acontece normalmente. E depois de uma certa idade, ele, segundo ele conta, né, ele conheceu um garoto, um menino, no bairro onde ele morava, na roça lá, que todo dia aparecia para ele, para brincar com ele, lá, para jogar futebol, para brincar. E esse garoto era diferente, esse menino tinha habilidades igual a ele. Caramba. Era bem assim, diferente a relação dos dois. E esse menino, depois de um tempo, começou a falar coisas estranhas para ele. Perguntando, você sabe de onde você vem? Quem você é? Perguntas que a gente sabe que mexe, né, com a consciência humana.
E um dia o Urandir falou, olha, você é muito esquisito, eu que te pergunto, você veio da onde? Onde você mora? E o menino apontou para o céu, Caramba. naquela estrela lá. Tá vendo aquela constelação de Pégasus? Caramba, com 13 anos ele falou isso. Foi de lá que eu vim. E esse menino, o nome dele era Bill, era o apelido dele. E ele percebeu que esse garoto, ele corria muito, ele dava saltos, assim, descomunais que nenhuma criança dá. Jogava bola com ele, super bem, né? E um dia ele falou, então prova que você tá dizendo pra mim que você é um ET? Então prova pra mim. Ele falou, tá bom, entra na sua casa lá, eu vou ficar aqui fora. Aí o menino ficou lá fora, ele entrou, e quando ele abriu a janela pra olhar o garoto lá fora, ele viu o menino desapareceu, apareceu no quarto atrás dele, tocou no ombro dele. E aí, agora você acredita? Caramba. É. E ele descobriu que aquele amiguinho dele era um extraterrestre. Caramba. É uma história louca, né? Sim. Do Vocês não Urandir. precisam acreditar nisso, mas é o relato dele. Mais pra frente no podcast vocês vão entender, porque eu tive a minha prova, eu não acreditei também de início, né? Na existência desse suposto extraterrestre. Uhum. Mas a história do Urandir foi muito polêmica. E ele contava isso na época, quando ele começou o trabalho dele, em rede nacional. Ele ia no SBT, na Record, em vários programas, no Ratinho, na época, e fazia algumas demonstrações dessa paranormalidade dele. Muitos vão lembrar, né, dele nesses programas, tortando talheres e tal. Inclusive, ele fazia as pessoas em casa entortar os talheres, com o poder da mente. Caramba. E ele contava essas histórias dos extraterrestres, os contatos que ele teve na infância, e virou motivo de chacota. Os próprios ufólogos, na época, década de 90 isso, começaram a rir da cara dele, a colocá-lo como charlatão. A Rede Globo fez uma reportagem no Fantástico, difamando ele, como se fosse o maior pilantra, né? Enfim, a gente sabe como é que funciona o sistema. Porém, ele recebeu uma missão. Depois de uma certa idade, ele resistiu muito, ele não queria, na verdade, fazer esse trabalho. Por alguns motivos pessoais, né? Mas depois de tanta insistência, ele era o cara que tinha sido, na verdade, escolhido naquele momento para cumprir essa missão, esse compromisso. E esses seres, juntamente com esse outro amigo dele, que era o tal do Bill, apareceram para ele depois de uma certa idade, depois de muito tempo, né? Ele já não estava mais em contato com essa criança diferente e eles voltaram a contatá-lo. Só que ele já estava mais de 20 anos de idade, né? Já trabalhando, estudando. Foi quando ele realmente viu esses seres aparecendo para ele numa fazenda. Uma grande nave pousou numa certa região e ele viu. E esses caras propuseram a ele uma parceria de trabalho. Olha, nós queremos realizar um trabalho aqui. Você tem um compromisso enorme com um grupo de pessoas no futuro aqui no Brasil. Você aceita trabalhar em parceria? Nós precisamos de pessoas e você vai reunir esse grupo. Vai ser um trabalho muito importante para a humanidade. Que ano era isso que ele recebeu Olha, essa mensagem? Década de 70, por aí. Nossa, 80. antigo. Tá. Final da década de 70 para 80. E ele resistiu, né? Ele passou anos, assim, ainda pensando e relutando se iria Aceitar, de fato. aceitar ou não. Na verdade, foi quase ali na década de 90, por ali, né? Foi quando ele, de fato, aceitou. Ele aceitou e ele foi direcionado a ir para o Mato Grosso do Sul, que ele iria encontrar lá um local, uma região, e haveria um sinal para ele, que seria uma grande montanha que ele veria, um morro de pedra, e que seria a confirmação do local que ele deveria, de certa forma, ir até lá, que naquele local as coisas iriam acontecer e ele seria direcionado lá. Isso foi em 92 para 94, por aí. Ele já tinha 2 filhos, né? Ele levou os filhos dele na época junto com ele, casado, enfim, praticamente abandonou tudo, o trabalho que ele tinha, enfim, para ir atrás dessa experiência, né? Ele não sabia o que ia acontecer até aquele momento. Quando ele chegou naquele local, lá em Mato Grosso do Sul, especificamente em Corguinho, que é a cidade, uma grande fazenda isolada na região lá, simplesmente ele teve experiências assim que mudaram completamente a vida dele, né? Naves, manifestações, portais dimensionais, luzes, seres. Ele teve contato com diversas. Olha, são coisas assim que a gente conta, né? Ele, para Incrível. contar isso, seria fantástico. Um dia, sugiro que convidem ele para
uma Com entrevista, certeza. porque Pô, com certeza. a quantidade de histórias que vocês vão ouvir é fantástico. E ele assumiu esse compromisso. E já existia a DAC? Ainda não. Ele soube que deveria iniciar esse projeto, que iria chamar Projeto Portal. Ele já tinha uma noção, né, do que ele deveria fazer. Então ele foi direcionado na época por esses seres que, segundo ele, eram 49 raças extraterrestres dimensionais. Ou seja, não são seres de terceira dimensão, físicos como nós. São seres muito mais evoluídos, tecnologicamente, espiritualmente, muito mais avançados, que vêm de outros mundos, outras realidades para cá. Sempre estiveram aqui, na verdade. Uhum. São os mesmos, né, que trabalham em prol da evolução da humanidade há milhares de anos, desde o princípio, na verdade, da criação, e que agora eles estariam voltando para iniciar mais uma vez um trabalho, começando aqui no Brasil para se expandir para o mundo. Certo. Imagina a cabeça do Urandir na época, porque uma pessoa que não tinha ainda uma noção do que iria acontecer com ele, mas ele assumiu isso como uma tarefa, um compromisso gigantesco, né? E sozinho ele estabeleceu esse contato com esses seres, essa parceria. E o detalhe, ele até questionou, por que eu? Por que eu fui, entre aspas, escolhido, né? Tanta gente aí, Ótima tantas dúvida. pessoas. Falou, porque você nasceu com uma atividade cerebral diferente. Você tem uma energia diferente. E você é uma das únicas pessoas na Terra que a gente consegue entrar em contato direto e conversar fisicamente, devido ao seu campo mental. A sua atividade cerebral tem picos acima de 70 Hz. Por isso você consegue sustentar essa interação, inclusive interagir com realidades paralelas. Por isso que você foi levado para a nave. Existem outros na Terra que também passaram por essas experiências e têm a mesma frequência cerebral mental que você. A mesma energia que você, diferente dos outros seres humanos. Por isso que você é diferente. E todos esses paranormais na Terra têm facilidade para esses contatos. Eles falaram. Mas você tem uma missão diferente. Certo. E você vai ter que reunir um grupo de pessoas aqui no Brasil e passar as informações que nós temos para levar para o mundo. E que tipo de informações são essas? O que iria acontecer com a Terra, com a humanidade, conhecimentos que a humanidade ainda estava para receber ou que foram escondidos da humanidade. Enfim. Pelo sistema, digamos. Exatamente. Todo o conhecimento que precisa ser revelado, na verdade, é a continuação dos trabalhos que sempre ocorreram na Terra em outras épocas, porém, de uma forma mais atual. Quando ele percebeu que ele estava sendo chamado por uma missão gigantesca, eu confesso, né? Eu conheço ele, eu sei como ele é. Ele, na época, deve ter sentido assim, um peso muito grande. Mas ele foi. Ele meteu a cara e por nobreza e consciência, né? Que até hoje a gente sabe que ele é um cara assim, extremamente bondoso, uma pessoa, um exemplo de vida para nós, né? Não há outro que eu vejo assim que fez que faria o que ele fez, né? Os seres escolheram ele para ter o contato. E ele disse: não. Eu só vou aceitar esse trabalho se todas as pessoas que estiverem no grupo Tiveram essa capacidade. também Tiverem essa oportunidade. devem ter a oportunidade de conversar com vocês, de ver vocês. Eu não quero ser O rei lá. em cima. exatamente, o único que vai ter o contato e vai ser o intermediário com o povo. Não. É, puta responsa, né? Eu quero que todo mundo veja vocês, converse com vocês e saiba que eu não sou um charlatão. Uhum. Olha só. Sim. A condição que ele colocou. Quero que as pessoas tenham uma prova. Física, não quero nada telepático, nada espiritual. Tudo no físico. Ele fez um acordo. Porque ele não queria ser o cara que ia ficar sozinho ali. Mas Olha- como que essas pessoas iam ter essa capacidade Aí se que não tá. tinham a frequência Exatamente. mental dele? Essa foi a pergunta que ele fez. Muito bom. E os seres falaram, você vai ter que treiná-los, eles vão ter que aprender durante alguns anos, pelo menos o grupo inicial vai ter que fazer todo um treinamento, um desenvolvimento para essas habilidades aflorarem com a nossa orientação Uhum. e nós vamos buscar uma parceria com vocês e você será o orientador, o que vai, de certa forma, ajudá-los aí.
No início, você vai intermediar. Depois, eles vão conseguir ter o contato também. Junto com você. Entendi. Uma preparação. Exatamente. Tá. Tá? Foi assim que começou a coisa. E o Urandir, ele ia na televisão, falar essas coisas. Era uma polêmica. Na época não tinha internet, não tinha nada. Era programa de TV. De auditório. Auditório, aquela coisa. E imagina ele falando essas coisas, cara. Em rede nacional. Hoje em dia já Sim, dá problema, exato. imagina naquela época. Foi muito polêmico. Principalmente para os ufólogos na época. O pessoal da UFO, né? O Jevaé. Essa galera da ufologia aí. Eles ficaram muito incomodados. Porque assim, quem é esse cara? De onde ele veio? Como assim o cara tem contato? Gerou muita inveja, muita perseguição na época. Como eu falei, a mídia começou a atacar. Tirando o Ratinho, o pessoal lá, que ficaram mais de boa, né? Mas o resto foi assim, várias matérias difamatórias contra ele na revista UFO. Já saiu do ar, eles já tiraram, porque a gente ganhou vários processos, né? Então hoje eles não falam mais nada. Mas na época foi terrível, assim. E aí ele você... sofreu pão que o diabo amassou, sabe? Na mão da mídia. E aí você foi uma das pessoas que então entrou para esse grupo, né? Sim. Depois, e você recebeu essa preparação que a gente estava comentando agora. Demorei... Como que foi esse processo? Demorei 10 anos para descobrir. Várias pessoas participaram antes de mim, chegaram antes, né? Desde o início lá. Começou em 97 o projeto. E de 97 até 2010, eu conhecia assim de longe, só ouvi falar. Eu já tinha toda uma busca, uma pesquisa, mas quando, em 2010, eu soube do que acontecia, eu fui lá pesquisar, fui averiguar, né? Para conhecer o grupo. Só que essa história eu vou contar em mais detalhes mais para frente hoje. Tá. Para você entender, até o momento que eu cheguei, o trabalho dele com um grupo de pessoas foi muito voltado nesse treinamento de preparação para que o grupo tivesse também experiências e alcançasse o que a gente chama de conversação e contato físico com eles. E qual era o objetivo desses seres para com o grupo? Estabelecer uma parceria de trabalho em prol da humanidade. Ou seja, eles precisariam de pessoas para ancorar realmente um propósito de ação para que um grande projeto fosse executado. Não era um grupo religioso, espiritual, místico. Nada disso. Era um grupo de pesquisadores que iriam atuar em várias áreas do conhecimento. Então eles começaram a selecionar médicos, advogados, engenheiros, professores, donas de casa, astrônomos, psicólogos, todos os profissionais, porque eles queriam atuar através dessas pessoas no mundo. Como se fosse uma grande infiltração e intervenção na Terra. Não direta, indireta. Entendi. Ao invés de pegar só os espiritualistas... Exatamente. Não, eu quero pegar pessoas normais para que essas Exatamente. pessoas cascateiem a informação. Em vez da nave descer e pousar lá em Brasília, eles não, vamos... Quem está aberto e desperto vai entender o projeto e vai passar por toda uma preparação para conseguir estabelecer esse contato conosco e, através dessa conversação, vamos orientar as pessoas e o grupo para uma ação direcionada, estratégica. E Perfeito. o que tinha nessa ação? Obviamente que muitos espiritualistas, porque o assunto chamou muitos espiritualistas na época, esotéricos, religiosos, ateus, cientistas, todo tipo de pessoas foram até lá. Sim. Inclusive pessoas que queriam desmascarar, queriam mostrar que era mentira. E quando as pessoas chegavam lá, aconteciam fenômenos absurdos, cara. As naves apareciam. Chegar ao ponto das naves aparecer com os seres andando dentro da nave. As pessoas viam os seres dentro da nave, flutuando frente delas no platô. Materialização de luzes. Fenômenos assim absurdos, cara. Absurdos. Até que chegou o momento que, depois de 10 anos praticamente, se não me engano foi em 2007, o primeiro grupo, sem ser Urandir, conseguiu estabelecer um contato. Conversando e vendo os seres se materializando na frente deles lá. No meio de uma trilha. Sem o Urandir. Sem Urandir. Ou seja, ele preparou o grupo para chegar nesse ponto. Foi um momento especial, porque é o que eles estavam buscando. E, segundo eles, o grupo gerou a frequência que, por ressonância, todos aqueles que iriam chegar depois já estariam recebendo esse treinamento já, de certa forma, mais avançado. Não precisariam entrar desde o início e começar
como todo mundo. Ou seja, o grupo já iria levar esse benefício para aqueles que chegariam. Nesse meio tempo, aconteceu algo assim que mudou completamente o rumo das coisas, né? Foi quando a mídia soube que muita gente estava indo para lá. Virou uma febre, né? Uhum. Chegaram em mais de 1.000 pessoas por mês até lá. Caramba. E a mídia querendo sensacionalismo, né? Na época, em 2010, isso. Primeiramente com a SBT, depois com a Record, depois com a Bandeirantes, depois com a Rede TV. Só a Globo que não quis ir. Quando o SBT foi lá e fez uma reportagem, eles falaram, olha, então pede para um desses seres aí aparecer, que a gente quer filmar eles. Já que é verdade, né? Uhum. E foi o que aconteceu. Aquele amigo do Urandir, da infância, o Bill, se manifestou pro grupo na época e começou a interagir com o pessoal. E na época, de forma carinhosa, né? Deram o Bilu. Deram o apelido de Bilu, só que o nome dele era Bill. Caramba, então o Bilu chama Bill. Bill. Hoje ele passou o nome dele, né? Na verdade é Idbel, o nome dele. Não é Bilu nem Bill. Na verdade, ele disse que esse apelido carinhoso foram os brasileiros que deram para ele, que ele tá aqui há muito tempo, né? Só que o nome dele original e conhecido, inclusive, no passado, seria Idbel. Certo. Inclusive, nós pesquisamos e encontramos muitas referências a esse nome no passado, no Oriente Médio, em várias partes da Terra. Bem interessante. E ele estava se manifestando lá, gerou muita polêmica, o grupo já estava bem próximo a ele, né? E a mídia decidiu ir lá para investigar. Falou, peraí, que história é essa? Quando o SBT foi lá, eles tiveram acesso a um vídeo. E esse vídeo foi mostrado em rede nacional no programa SBT Repórter, acho que na época chamava, do Cabrini. Uhum. Sim. Cara, foi uma polêmica. Assim, imagina isso aparecendo em rede nacional. Nossa. As pessoas, na época, vendo isso, falaram, que é isso, cara? Isso é uma piada. Ou as pessoas, assim, como é que pode um negócio desse ir ao ar assim? Qual piada isso, né? Como se fosse Sim. uma coisa que não é real, né? Só que o SBT não conseguiu mostrar que era fake, que era farsa, e viu um monte de gente dando depoimento e falando e tal. E isso mexeu com a Record. E a Record ligou lá e pediu para levar uma equipe de reportagem na semana seguinte para investigar o caso. Que eles queriam filmar o ser. O Urandir foi, perguntou para eles, falou, vocês, como é que a gente faz, né? Ele falou, pode chamar, pode mandar vir que eu vou aparecer. Só que eles vão ter que passar pelo treinamento de 3 dias para se preparar para o contato. E pode avisar, eles vão me filmar em campo limpo e depois à luz do dia. Só que eu vou passar para eles um teste. Os seres falaram. Eles vão ter que passar pelo teste da concha. O que seria isso? Esse teste da concha era uma concha mesmo do mar. E o repórter tinha que passar por um treinamento, primeiro de desintoxicação, tinha que fazer várias caminhadas lá na região, fazer alguns treinamentos, né, mentais também. Uhum. Se ele passasse no teste, ele iria entregar essa concha do mar nas mãos do Bilu, do ser. Nossa. Se ele conseguisse chegar até o ser cara a cara e entregasse a concha na mão dele, ele teria a oportunidade de uma entrevista à luz do dia com o ser, em rede nacional. Falou, vocês vão me entrevistar à luz do dia. Será o maior furo de reportagem da história da humanidade. Um extraterrestre sendo entrevistado para o mundo todo ver. E aí, Eles não o que aconteceu? conseguiram? Não deu certo. Pois é. Eles foram, fizeram todo o treinamento, a equipe da Record, chegaram lá, conseguiram o contato, chegaram no final, no momento de entregar a concha, eles deram para trás. Ficaram com medo. A gente filmou tudo. Caramba. Inclusive, eu trouxe o vídeo aí. Os bastidores da gravação da Record. A gente filmando, os bastidores com a nossa câmera, os caras ali. E na hora que ele foi filmar o ser, no caso, o Bilu e Idbel, ele deu um zoom no rosto do ser e pegou ele perfeitamente. E tremendo nas bases, né? O Cristiano, o repórter na época, perguntou qual a sua mensagem para a Terra? O cara não sabia o que falar ali, né? Uhum. Aí o ser olhou para a câmera e disse, na minha expressão, uma mensagem a todos. Apenas que busquem conhecimentos. Ficou quieto. Aí ele falou, dê mais um passo. Aí o repórter, mais um passo? Sim, eu quero ficar cara a cara com você.
eu vou sair na estrada. Né? Nisso que ele falou que ia sair na estrada, o repórter, ô Bilu, a gente não está preparado para esse contato. Uhum. Você pode ficar a 5, 6 metros de distância, por favor? Não saia. O cara negou a entrevista, o contato. A gente tem tudo gravado. Por medo. É. Na verdade, eles foram lá achando que eles iam desmascarar, que ia ser uma Uhum. Sim, matéria eles não estavam sensacional. acreditando. Eles tinham uma pauta que a diretoria passou. Diante do que eles vivenciaram, cara, Mudaram de ideia. Mas provavelmente eles não estavam preparados É. psicologicamente pra isso, né? não Pra estava. ver um ser extraterrestre. E na hora que ele falou, não, por favor, não saia, o Bilu falou, tá bom, respeitaremos. Uhum. E ele foi embora. Aí ele continuou chamando, o Bilu ficou em silêncio, eles foram embora, não apareceram mais. Eles perderam o maior furo de reportagem da história. Não é do Brasil, do mundo, né? Apesar de que ele conseguiu entrevistar ali naquele lapso de momento, ele Sim. filmou e vai entrar pra história isso, né? No futuro. Uhum. Esse vídeo. Porque ele disse que vai voltar um dia e vai chamar de novo a mídia. Né? Sim. Só que essa reportagem, essa gravação, eles fizeram uma matéria completamente tendenciosa depois, manipularam a história, Puta, jogaram em rede nacional como se fosse tudo fake. fake. Aí colocaram um perito lá, falando, Sim. dizendo que era um homem de capacete com lanterninha no olho. Cara, fizeram aqueles... piada, né? Aí colocaram aqueles especialistas falando, aquela coisa de fantástico, né? Enfim. Bem TV aberta. Né? Mas, Rafa, por que você acha que existe uma intenção de demonstrar que não é verdade? De tirar o mérito da história, entendeu? Sim, porque isso vai abalar as estruturas do sistema. A verdadeira ufologia, que é o fenômeno UFO ou extraterrestre, é a quinta força no mundo hoje. O sistema sabe, porque quem manda no mundo são extraterrestres que estão por trás dos governos. Uhum. Não esses, nossos amigos. Sim. Outras raças de Do terceira dimensão que atuam negativamente, no mal, né? E são de terceira dimensão, eles são físicos como nós, não são de outras dimensões. Estes que vêm do céu, que estão nas religiões, que estão realmente na história da humanidade, que vieram ajudar a gente, Os seres de luz. aqueles que trabalham para Cristo, Emmanuel, Sim. e que estão aqui junto com ele há milênios, estavam com ele lá atrás, ele mesmo, Jesus, é um deles. Isso ameaça o sistema. Eles sabem que esses seres existem, eles sabem que esses seres iam voltar, eles sabem que qualquer manifestação ufológica, que a gente chama de bioplasmática, ou seja, luzes no céu, são eles. Não naves de metal, Sim. de filme, de ficção, não é isso não. Manifestações divinas, vamos colocar assim, né? Realidades dimensionais. Isso ameaça o sistema, cara. Essa narrativa, eles querem manter o povo, o gado, na visão religiosa, fanática, dogmática, Uhum. ou no misticismo, naquela coisa muito Uhum. além, né? Quando a coisa chega realmente no concreto, isso vai abalar a estrutura do sistema, que a humanidade vai começar a se questionar. Peraí, como assim? Estamos sendo enganados? Existem outras coisas, vida fora da Terra, seres aqui querendo ajudar a gente, conversar com a gente, eles não querem deixar? E Dáquila vem trazendo a possibilidade dessa comunicação, dessa parceria com a humanidade, então nós somos uma ameaça para eles. Só que naquela época, a estratégia deles foi tão sábia que ele fez de um jeito que ele queria a chacota. Ele queria que todo mundo duvidasse realmente. Quem? Os seres e o Bilu. Aham. E o Urandir sabia disso. O Idbel. Ele sabia que ia gerar uma polêmica e que muitos não iriam acreditar. Então ele fez de propósito, inclusive o nome Bilu, para gerar uma... Ah, Bilu... Mas por que ele queria isso? Justamente para gerar uma camada, um filtro de proteção até. Ah, Para que a coisa fosse mostrada, mas ao mesmo tempo muita gente... Peraí. duvidar. Mas que fosse registrado. Até que viralizou, o Brasil inteiro sabe. E ficou marcado. Até hoje tem nego fazendo vídeo do ET Bilu no YouTube. Até hoje. Mas Esse final por de quê? semana na Globo,
nos gols do Fantástico, um tal de Bilu fez gol, o cara da Globo, busquem conhecimento, não sei o quê, no meio do Fantástico. No gol do Fantástico. Sim. Então, ninguém esquece ele, né? Ele fez isso justamente porque falem de mim, falem de nós, mas não precisa acreditar. A humanidade não está pronta para a revelação do que realmente está acontecendo. Porém, poucos que vão entrar em contato com esse vídeo e com aquela situação, alguns vão enxergar, alguns vão despertar, alguns vão entender e vão vir aqui, vão procurar, querer saber. Poucos. Esses poucos são pessoas diferentes. Entendi. Tá aí a estratégia central, então. Certo? Eles querem ir aos poucos, né? Exatamente. Como se fosse uma preparação. Exatamente, Igual foi lá para um pequeno grupo, agora uma preparação para pequenos grupos. Sim, Na humanidade mesmo. exatamente. Para ir abrindo cada vez mais. Porque se fosse uma coisa escancarada, tipo, desce o negócio, sai um C, isso Sim, ia tipo, ser do um 0 choque, pro ia ter 100. um colapso mundial no dia seguinte, né? Vou nem usar a palavra aqui, que, cara, imagina o nível de conflito. Sim. Enfim, é uma crise generalizada, né? E por que você acha que começou no Brasil tudo isso? O Brasil tem algum papel interessante? Ótima colocação. Na verdade, está recomeçando no Brasil, porque tudo começou no Brasil. Esse é o ponto. A origem do homem foi aqui, a origem da humanidade foi aqui. Tudo começou na Amazônia, na América do Sul, no Brasil, que nem existia Brasil. Nessa região, Nesse né, que hoje é continente. Brasil. Tudo começou aqui. Tudo começou aqui. Foi na Amazônia, certo? Amazônia. Nós vamos falar sobre isso. Ratanabá. E foram eles que nos indicaram e passaram essa informação, essa revelação. E a gente foi atrás para pesquisar e encontramos a primeira cidade em pedra, a primeira civilização da Terra que existiu e foi construída na Amazônia. Pelo primeiro grupo humano, ou melhor, extraterrestre que chegou na Terra. Os Murius, né? Murius. Murius. Eles que passaram essa informação para nós. Então, a vida não começou lá na África, o ser humano não surgiu há 6 mil anos, nada disso. São milhões de anos que a Terra é visitada por raças extraterrestres e o ser humano foi criado aqui por algumas raças que a gente chama de Anunnaki há aproximadamente 150 mil anos. Que o Homo sapiens sapiens, o ser adâmico, né? Como somos hoje, surgiu aqui. De várias manipulações genéticas de raças que foram miscigenadas, inclusive vindo da genética Anunnaki, dessa outra raça que chegou na Terra, né? Então... Como é o nome deles? Murius. Murius. Eles eram na terceira dimensão também? Terceira dimensão. Também. Sim. Então não eram seres multidimensionais. Não, nós não sabemos de onde eles vieram exatamente. Eles não passaram ainda. Eles só disseram o seguinte: os Murius foi a primeira civilização da Terra, eles que construíram Ratanabá, eles que mapearam toda a malha magnética da Terra, inclusive as primeiras estradas foram construídas, a malha viária foi feita por eles, que hoje é conhecido como Caminho de Peabiru, pelos indígenas. Na verdade, todas as estradas reais, não só da América do Sul, na Europa, tudo fazia parte dessa malha viária. Inclusive, o Caminho de Santiago de Compostela é resquício dessa estrada também. Caramba, sério. Que depois virou Santiago de Compostela, mas na verdade era uma estrada muito mais antiga. E o Caminho de Peabiru aqui no Brasil também tem como origem, lá atrás, essas antigas civilizações. Quando a gente vê essas cidades em pedra, no Peru, no México, todas essas construções, né, aqui na América do Sul, são resquícios de prolongamentos de Ratanabá. Essas que estão mais à vista hoje é as que não foram afetadas pelo dilúvio, né? Que não foram soterradas, porque estavam em regiões mais altas. Então elas não foram afetadas. Agora, o que tinha na Amazônia e tem ainda, soterrado a 200, 300 metros de profundidade na floresta ali, é coisa absurda. A maior pirâmide do mundo tá lá. Caramba. O que vocês Muito maior que no encontraram? Egito. Pirâmides? O que mais? A gente não conseguiu escavar ainda, mas a localização a gente sabe onde tá. Eles passaram para nós exatamente os pontos, né? Os O pontos que tem ali, cara. A gente Assim, tem até aí, né? Se puder mostrar exatamente. a imagem aérea da região que o Rafa trouxe pra gente.
Explica para o pessoal aí, Rafa, acho que é interessante essa parte aí, essa imagem. Isso. É uma imagem de baixo, é uma imagem de cima mesmo, né? Como ali do Google Earth, né? Que você pegou. E a outra é uma imagem de drone um pouco mais É um sobrevoo. Foi uma foto tirada do avião quando nós sobrevoamos o local, o primeiro local que eles sinalizaram para nós que é possível visualizar parte de Ratanabá. Isso é 10% de Ratanabá. O resto está tudo soterrado ainda. Mas eles disseram que numa certa região da Amazônia iríamos encontrar construções que estão abaixo, soterradas, sedimentadas há milhões de anos, e a floresta cobriu. Só que ao sobrevoar a região, nós encontramos isso. Caramba. Quadras simétricas, tá? Cada quadra dessa aí vai mais de 100 metros, tá? De comprimento. E é gigantesco. É gigantesco. Um quadriculado, né? Sim. E também tem a visão de laser, né? Sim, a gente alugou e contratou uma empresa que passaria uma tecnologia de LiDAR. Essa tecnologia, ela consegue, através de pulsos, né? E ela faz um escaneamento da área e ela tirou toda a vegetação. Como se fosse um raio-x, né? Sim. Tipo... E olha o que é que aparece, né? Toda essa parte que parece uma rocha sedimentada são construções que estão soterradas ali há muito tempo. Então houve toda uma sedimentação e você vê claramente as estradas, os cortes, né? Das quadras ali, que ainda estão intactos. E a região é inóspita. É até perigoso descer ali, assim, sem ter... A gente conseguiu com uma equipe especial, né? De militares que desceram lá. Ficaram 5 dias, se eu não me engano, explorando o local. Tiveram que voltar, de tão perigoso que é. Por quê? Porque não tem acesso, cara. Por causa da selva mesmo. Cara, mata você já foi pra Amazônia? Não. Não, ainda não, mas... Cara, só de sobrevoar, você já fica com medo. Imagina você sobrevoando o oceano, assim, durante horas. É igual a Amazônia, tudo verde, só mata. É assim, uma coisa tipo, surreal. Você não consegue se localizar. Não consegue. É assim, tem regiões lá, né? Que nem a bússola funciona. É muito complicado. Só que a gente foi direcionado. A gente sabia... As coordenadas. E assim, é um desafio muito grande. A gente sabe que tem várias barreiras para chegar no ponto de conseguir a liberação do governo, de várias coisas, né? Para poder escavar. Essa pesquisa tem andamento, porque é uma coisa que a gente sabe que... Mas enfim, nós mostramos as evidências. E sabemos onde está a maior parte de Ratanabá. Próximo lá da Amazônia. E assim, tudo estrategicamente direcionado por eles. Vai chegar um momento que a gente vai conseguir mostrar e revelar. E o que tem lá, a biblioteca em pedra que tem lá, o conhecimento que tem lá, as tecnologias que estão lá, é algo absurdo. Eles já te passaram o que já tem? Tem naves soterradas lá. Tem, cara, coisa absurda. Construções e assim... Nem vou falar aqui porque até é muita coisa de muito valor, inclusive. E né? Tem a perspectiva de um dia... Já ouviram falar de Eldorado? Não. A cidade mítica de Eldorado? Não. Né? Tem até filme sobre isso, né? Coronel Fawcett, que veio aqui atrás dessa cidade, é Ratanabá. É Ratanabá. Por que Dourado, né? Eldorado. Bom, isso os mitos antigos dizem, né? E os indígenas, todos eles sabem que existe. Inclusive, nós entrevistamos algumas etnias lá na Amazônia, todos eles falam, os pajés, os ancestrais falavam. Sim, isso que vocês estão falando é verdade. Nossa. Cara, isso vai ser uma bomba. E quem que passou para nós essa informação? O Bilu. As 49 raças, os 6 através de Dáquila. Assim como eles direcionaram várias pesquisas para nós, polêmicas de assuntos bem fora da caixinha, assim, e que vão revolucionar a ciência, todo o conhecimento humano. Tem alguma coisa que você pode compartilhar conosco aqui? Olha, primeira mão, né? Principalmente sobre a origem do homem, né? Legal. E quem que tá por trás dos governos mundiais, a verdadeira história de Jesus Cristo, que eles mentiram para nós. Os romanos conseguiram adulterar toda a história, né? Com a Igreja Católica. E eles estão passando para nós todo o conhecimento, toda a história verdadeira. Cara. Uma loucura. Assim, gente, a vida que nós estamos tendo hoje, aqui na Terra, não é a vida real. É aquela Matrix mesmo. É um sonho.
É um sonho, é uma ilusão criada dentro de um sistema material, que está todo mundo envolvido e aprisionado, e isso precisa mudar. Mas não basta apenas o despertar da consciência para a gente dar um salto quântico num processo espiritual. Isso ajuda o indivíduo a ter uma visão diferente, mas a libertação mesmo do sistema, dessa escravidão que a gente vive, o caminho e a ação para isso tem que ser mais impactante, mais radical, e somente com... Não há como. Somente com? A intervenção. Com essa ação direta de algo superior que vem. Que seriam raças que podem vir a se apresentar para É como se a gente tivesse sequestrado. E os sequestradores estão rindo da nossa cara. A gente tá aqui aprisionado num cativeiro, cara. Tem que vir a polícia de alguma forma, tem que vir a equipe que vai ou negociar ou agir para libertar a humanidade. Só que aí que tá o ponto interessante. Lá atrás, naquela época, o Idibel e os seres disseram para o Urandi e para nós que a humanidade seria libertada dessa prisão. Mas que não bastaria apenas a espiritualidade, o conhecimento, a visão de mundo mais ampla. Teria que acontecer uma intervenção e uma ação direta para mudar o sistema mesmo. Mas como seria essa intervenção? Não seria uma revolução, não seria uma nova religião, não seria um movimento para bater de frente com o que está estabelecido. Seria mais ou menos o que nós estamos falando aqui. Aos poucos, uma infiltração através de conhecimentos, pessoas, tecnologias, informações que as pessoas vão começar a se questionar e pouco a pouco uma massa crítica de pessoas vai começar a despertar e buscar a verdade e querer saber o que está acontecendo. Nesse momento eles vão começar a se manifestar no céu. Isso se relaciona em algum modo com a transição planetária? Totalmente. Porque é nessa fase da transição planetária que estava profetizado, né, por eles no passado, que isso iria acontecer. Que as religiões interpretam de uma forma mais mística, mais apocalíptica, mas na verdade é outra coisa. É uma intervenção direta, é uma mudança radical. É o fim do sistema e do poder das grandes nações do mundo, no qual a humanidade vai despertar, e o retorno de Cristo, que na verdade simboliza essa consciência e o conhecimento, a verdade e a vida eterna, né, que simboliza o que eles têm para nos passar. Porque quem comanda esse grupo é o próprio, né? Então, no passado eles tentaram diversas vezes, na época de Cristo foi uma das ações deles aqui, e mais uma vez eles estão atuando no mundo todo, não só em Dáquila. Então agora, é muito importante a gente entender isso. É um divisor de águas o que está acontecendo. E que raça seria essa que apareceria para nós em massa, né? Seria um contato de primeiro grau. São 49 raças. Seriam uns 49 Sim. mesmo? 49 raças que estão aqui para estar em parceria com a humanidade. Não para invadir a Terra, porque na verdade eles estão aqui antes de nós, né? Na verdade, os seres extraterrestres já estão aqui há muito tempo. A gente que está aqui mais recente. Sim. A Terra foi conquistada por eles. Quem criou isso tudo foram eles. Eles disseram que a Terra, na verdade, é uma grande tecnologia. Não existe natureza. Eles falam a suposta natureza. Tudo é tecnologia divina. Tudo tem um funcionamento, tudo tem inteligência por trás. Faz sentido. O céu, os astros, o sol, a lua, a terra, os reinos, tudo isso faz parte de uma grande inteligência, uma engrenagem. Por isso que é tudo conectado. Tudo né? conectado. Só que existem seres humanos de outros mundos que são mais evoluídos tecnologicamente, têm mais conhecimento, mais tempo de vida. Eles não morrem facilmente. E esses caras aprenderam a como controlar, escravizar, explorar mundos e ter uma hegemonia de poder na lei da selva universal. Eles são do mal? Mal? O que é o mal, né? Então, assim, eles são poderosos. Quem tem poder é egoísta, não quer perder o poder. E a única coisa que eles descobriram, esses poderosos, que a gente pode chamá-los de Anunnakis, é que eles descobriram que, não morrendo, eles teriam o poder, enquanto todo mundo morre. Como seria a vida eterna. Exatamente. Aqui, a vida eterna no físico, né? Então, eles deram um jeitinho de escravizar a humanidade e
fazer com que a humanidade tenha um tempo de vida muito curto e fique aprisionada aqui. Enquanto eles dominam tudo. Exatamente. E esse é um dos motivos que eles querem intervir, para mudar essa situação, para trazer o prolongamento de vida para nós. A manipulação genética que foi feita contra nós será revertida a nosso favor. Né? Eles explicaram para nós o que vai acontecer. Quantos anos? Existe alguma conta de Existe. quantos anos a gente deveria estar vivendo e não estamos? No porque- mínimo 5.000 anos. Caramba, tudo Ô, isso. louco. É. O corpo humano foi projetado para no mínimo 5.000 anos. O coração humano também. Não era para a gente morrer facilmente. Então, o sistema, tudo que eles condicionaram a gente é viver dentro de um padrão de escassez, de doença, de miséria, de sofrimento, de crenças limitantes, de conhecimento baseado em mentiras. Uhum. Uma coisa polêmica que eles disseram para nós foi: vocês não sabem nem onde vocês estão. A gente falou, como assim? Sabe? Estamos na Terra, né? Falou, vocês acham que estão num planeta, né? Na Terra, flutuando no espaço. Tudo mentira. O universo é outra coisa. A Terra é outra coisa. Até isso eles mentiram para vocês. Pra Eu fiquei em deixar a choque gente na quando- ignorância. É. Mas então onde a gente está? Se não estamos na Terra flutuando no espaço? Num sistema, eles falaram. Que é o sistema Terra. Que é tipo a Matrix. A Matrix é esse mundo de carochinha que eles inventaram pra nós. A gente tá num universo e tal. Na verdade, o que a gente vê no céu faz parte de um sistema que é a Terra. Assim como os povos antigos, todos os povos antigos demonstraram. Toda a cosmologia antiga está correta sobre a Terra. Mas o que ele quer dizer com sistema? Qual a diferença do sistema para, de fato, o planeta Terra? Que o que a gente acredita como sistema solar, na verdade, é um equívoco. Eles disseram isso para nós. Isso choca a ciência completamente. Quebra todos os paradigmas da astronomia, principalmente. Ah, por isso que vai dar um choque total. É como se a Terra fosse muito maior do que a gente pensa. E o Sol, a Lua, as estrelas, os astros, o que a gente vê, faz parte desse universo que é a Terra. E não o contrário. Não o contrário. A Terra é o centro de tudo, do universo. Como os povos antigos falavam. É o geocentrismo mesmo, não o heliocentrismo. Por que eles quiseram fazer a gente... pra gente acreditar que a gente é insignificante? Sim, Essa exatamente. Sendo que nós estamos no ponto mais importante do universo. Nós estamos, digamos, no sistema, no mundo mais rico e valioso do universo. O local mais importante é aqui, vamos dizer assim. Por isso que todos querem vir para cá. Por isso que várias raças extraterrestres vieram para cá e estão aqui. Aqui é onde todo mundo consegue viver eternamente. Mas se tem tantas raças e eles querem vir pra cá, por que tem essa dificuldade tão grande de eles realmente virem aparecerem? Tem alguma Não coisa tem que dificuldade, os eles já impede? estão aqui. É que quem controla o sistema, quem controla a Terra, impede que isso seja revelado por eles. E a humanidade, ela tem, de certa forma, uma certa responsabilidade diante disso tudo. Porque nós estamos aqui num processo evolutivo, faz parte do nosso desenvolvimento. É como se nós precisássemos chegar num ponto de consciência, de evolução, para receber e despertar para essa revelação diante de tamanha mentira que foi construída. Você nasce dentro da Matrix. Para que o Morfeu, a Trinity, chegue lá e desperte você, você vai resistir até o fim. Você não vai acreditar que está vindo uma revelação, que aquilo tudo é mentira. Você vai lutar pela Matrix. Que são minhas crenças. Sim, os seres sabem que não adianta. Chegar aqui, não adianta. A humanidade quer viver o sistema criado e projetado por esses seres que estão na Terra há milênios. Ela quer viver a mentira que foi contada Sim. por ela. Todo o sistema religioso, educacional, econômico, mídia, tudo. Todo o sistema foi projetado e construído por um grupo, ou melhor, por 4 facções de raças que estão aqui na Terra, trabalhando no controle da humanidade. Vamos colocar aí pelo menos 14.000 anos. Quando aconteceu o grande dilúvio, a grande catástrofe na Terra que dizimou
as antigas civilizações, os povos antigos, poucos sobreviveram, né? E esses que estavam aqui conseguiram, vamos dizer, continuar. Quando eles voltaram, eles construíram as grandes nações e impérios, dividindo a Terra em várias partes. A Terra, quando eu falo, é essa região da Terra. É o cativeiro que eles construíram, onde nós estamos aqui. Esses 5 continentes. Inclusive a Antártida era uma das bases deles, ainda é, né? O Ártico também. Por isso que eles não querem que ninguém acesse essas regiões. Porque lá é onde tem as maiores concentrações deles, né? E eles sabem que vai chegar um momento que a humanidade vai ter que passar por uma abolição, vamos dizer assim. Os escravos, como nós, né? A gente vai se libertar disso tudo. E esses seres que estão aqui, eles não conseguem sair da Terra. Eles estão presos aqui. Esses que controlam o mundo aqui. Aconteceu algo por parte dos nossos amigos que eles colocaram, de certa forma, um campo de radiação em volta dessa região da Terra que impede a entrada e a saída de tecnologias de seres de raças físicas de terceira dimensão aqui. Quem estava aqui ficou preso e está aqui até hoje. A maioria vive em bases subterrâneas, né, desses seres. Os intraterrenos. A maioria fica nessas bases que muitos chamam de intraterrenos, mas na verdade o termo não é bem intraterreno. Seriam seres que vivem no subterrâneo, né? Eles são físicos como nós. Terceira dimensão. Terceira dimensão, porque tem intraterrenos evoluídos de 4ª dimensão. Ah, tá. A gente considera esses mais intraterrenos, né? Que são mais dimensionais do que esses aí que eu tô falando. Então, muitos desses alienígenas cabeçudos, com olhos grandes, que a mídia mostra, os filmes mostram, são raças de terceira dimensão. São seres planetários, que a gente chama. E eles são da Terra. Veja bem o que eu vou falar aqui. Nós estamos na Terra, que nós chamamos o primeiro anel da Terra. Eles disseram, mas como assim? A gente perguntou, mas como assim o primeiro anel da Terra? Vocês estão naquela região que os nórdicos chamam de Midgard. Veja a mitologia nórdica. Eles sabiam de tudo. Os 9 reinos, os 9 mundos. A Terra, o sistema Terra, tem 9 mundos. 9 anéis. E vocês estão no centro, no meio. Vocês estão no primeiro anel. Caramba. Existem outras regiões da Terra. Isso foi um choque para nós. Entendi. Uma coisa extremamente, assim, surreal. É até difícil de entender. Mas é como se fosse a Terra uma cebola e a gente tá na primeira camada externa. Exatamente. E tem outros anéis para dentro, né? Não Para dentro volta. e para volta também. Pra volta também. Tipo na atmosfera aqui. Então, na verdade, a gente tem que estudar melhor, né, o que é a Terra. E nós debatemos com eles na época. Eles fizemos até essa pergunta, mas então é isso? Ele, não é isto. Vocês estão preparados? E isso foi o maior choque para nós. Porque a gente, com a visão científica, a visão bem assim, a gente não... Estudando. Eles falaram, façam experimentos. Tragam para nós as provas de que a Terra é um globo. Traga para nós as provas. A gente, mas como assim? Lógico, a Terra é um globo, a Terra é o que a gente vê, que a NASA mostra, tal. Eles falaram, tá bom. Façam experimentos. Vamos passar 7 experimentos para vocês. Vocês vão ter que provar a curvatura da Terra. Nas águas. Não na superfície, no relevo. Porque no relevo tem as depressões, as montanhas, a altitude. Ou seja, a Terra seria convexa nos continentes, sai do nível do mar, se eleva e depois desce. Existe uma curvatura devido... Mas a Terra em si não é o que vocês pensam. A Terra é uma grande plataforma. É um sistema gigantesco. Vocês estão num pedacinho da Terra. E as águas são planificadas. Não existe curvatura nas águas. Nós ficamos 8 anos viajando o mundo inteiro para fazer pesquisa de planicidade das águas. Não encontramos curvatura nas águas. Vários experimentos. Com laser, com telescópio, com GPS, com tudo que você imagina, a gente não encontrou curvatura nas águas. Não é questão de terra plana, nada a ver com isso. A gente foi fazer pesquisa científica. Lançamos um documentário de 2 horas chamado Terra Convexa, tá no YouTube,
com todos os experimentos, com vários profissionais, com engenheiro, físico. Os caras assim, como? Realmente, não tem como. Uhum. Como se fosse os anéis de Saturno, assim? Existem anéis, regiões da Terra. Eles falaram assim, a Terra, o que vocês chamam de Antártida, não é só aqui no Polo Sul, não. Existe toda uma barreira de gelo que envolve toda a Terra e vocês estão nessa região da Terra. Além, existem outras terras, outros mundos convivendo paralelamente com vocês no sistema Terra. Que tem o quê? Outros seres alienígenas? E esses alienígenas, esses extraterrestres vieram de lá. Eles não vêm de outro voando do espaço sideral. Eles vêm desses mundos vizinhos, dessas terras vizinhas. Bom, até aí tudo bem. Até aí, a gente na época fez os experimentos, né? A gente estava extremamente cético. Isso eu falo porque não é questão de acreditar. Eles falaram, vamos acreditar. Sim. Não é isso. A gente fazia experimento, cara. Se vocês forem assistir o documentário, vocês vão ver. Tá lá todos os experimentos que a gente fez. O problema foi quando nós fomos lá pra Sibéria, pra Rússia, e eles pediram pra gente soltar um balão, tipo um drone atmosférico, né? Pra filmar uma certa altitude, que nós iríamos pegar, além de uma barreira de gelo, um mega continente desconhecido que não está no mapa. E nós conseguimos encontrar esse continente. Caramba. Chamamos de Norte Maior. Aí eles falaram, foi de lá que vieram os vikings, vieram civilizações nórdicas antigas dessa região. Eram exímios navegadores. Nossa. Só que na última era glacial, devido à alteração que houve na Terra, Fez uma climática, barreira. fechou, eles não conseguem mais passar, ninguém passa mais. Mas no passado era aberto. Aí nós questionamos, peraí. Então vocês estão querendo dizer para nós que a Terra é muito maior, que existe um mundo além do mundo aqui? Sim. E essa região foi colonizada e explorada pelos Anunnaki. E vocês são a mão de obra escrava deles aqui nessa Terra. E eles vieram do quinto anel. A gente tá no anel do centro. Sim. E Nibiru é um dos astros que percorre em forma elíptica todos os anéis da Terra. E eles pegaram carona nesse astro e chegaram aqui. Tem bases, né, na Lua, nesses astros aí. E eles disseram que a Lua, ela interage com este mundo e com o mundo paralelo, que é o segundo anel. Aí nós perguntamos, então, mas que mundo paralelo é esse? Existe aqui, à nossa volta, um outro mundo? Eles sim. Inclusive numa altitude diferente. Não é tudo planificado. São regiões mais altas, mais baixas. Aí nós vamos entender os antigos falando de regiões pós-morte, o inferno, o céu. Cara, tudo tem explicação no físico. Então, quando a gente vê até no esoterismo lá, os planos, né? Plano físico, plano astral, plano... Sim. São essas realidades. São esses mundos paralelos, cara. Então, quando a gente morre, a gente iria pra... Segundo anel. O segundo Aí anel. nós perguntamos, o que é o segundo anel? Ele falou, é o mundo espiritual de vocês. Quem morre na Terra, no primeiro anel, passa para essa realidade 2, que é o segundo anel da Terra. Que tem cidades lá, tem tudo lá, normal. Mas é um mundo espiritual, não tem vida física. É como se a gente passasse por uma outra dimensão. Sim, exatamente. Mas existe o lugar físico na Terra. Existe essa região da Terra que a gente não tem acesso. Nós, com nossa tecnologia agora aqui. Porque os donos do mundo não deixam ninguém. A gente não consegue. Inclusive porque toda a cartografia, GPS, mapeamento, tá tudo nas mãos dessa galera. Dessa galera. Desse globo que eles construíram, cara. Desses continentes. Dessa cartografia que é apenas um recorte do mundo. A gente tá preso aqui. Preso. E por que eles estão passando essas informações pra vocês? Onde que eles querem Porque chegar? nós vamos levar isso pro mundo e vamos provar isso, cara. Cientificamente. A gente vai conseguir chegar nessas outras terras. Nós vamos conseguir mostrar isso. Vai ser liberado. Porque esses poderosos vão abrir, eles vão ter que falar. Inclusive, eles vão falar sobre isso. Nós vamos ver em poucos anos os próprios governantes falando isso. Que existem outros mundos. E que os extraterrestres vêm de lá. Vêm de lá. Mas, de fato, vai ter um momento que a gente pode acreditar que vai ter um contato, de fato? Vai. E tá próximo? Tá próximo. Depois de 2028,
tudo pode acontecer a qualquer momento. 2028, 2030, a coisa vai começar a pegar. Foi uma data que eles passaram para nós, né? Que teríamos, inclusive, que fazer esse nosso trabalho de preparação até 2028. E depois disso, alguma coisa ou coisas bem impactantes vão acontecer na Terra, que a humanidade vai passar por uma mudança radical. Assim, gente, são coisas que eu sei que as pessoas podem estar dando risada, né, achando que é um bando de maluco falando aqui, mas eu também iria duvidar, tá? Eu iria duvidar de tudo isso, de teorias assim. Eu confesso. Eu sempre fui cético. Se fosse apenas um argumento aqui de um filósofo, de um espiritualista, alguém falando, recebi uma mensagem dizendo que é isso, tá? E eu duvidei por um tempo. Eu confesso pra vocês, eu duvidei. Eu não sou, fanático em nada. Eu cheguei lá em Dáquila, na época, duvidando. E ouvindo essas informações, cara. Da Terra, de Ratanabá, de coisas... Enfim. Dos seres multidimensionais. Até o dia que eu estive cara a cara com o tal do Bilu. Eu vi o ser na minha frente, cara. Aí já era. Então, conta pra gente que você falou que como. mais pra frente na nossa conversa você ia contar como foi esse treinamento seu. Sim. Né? Eu contextualizei tudo isso porque é pra polemizar mesmo, né? Uhum. Eu sei que isso não vai ter muito impacto agora, mas... Enfim. Esse treinamento que a gente começou a realizar e eles direcionaram a gente, quando eu cheguei lá foi logo depois da Record, daquele episódio que o repórter se borrou de medo e tal. Sim. E eu vi essa reportagem na mídia e falei, gente, peraí. Ou uma grande mentira realmente, que loucura é essa? Uhum. Eu vou ter que ir lá. Falei, eu não consegui nem dormir no dia. Fiquei completamente... Vou ter que ir lá ver isso, cara. Eu fui. Mas Quando você eu cheguei... já fazia parte do grupo? Não. Não. Eu cheguei lá justamente por causa da reportagem que eu vi. Eu Sim. falei, gente, não é possível isso aí. Que depois o Gentili foi lá, o Danilo Gentili, com a Band, com o CQC. A gente viu. Depois o outro, a Rede TV foi lá. Uma galera foi lá. E tipo, ninguém conseguiu desmascarar. Eles ficaram na mesma situação. Falei, gente, tem algo muito estranho aí. Mas quando eu fui lá, realizei os treinamentos, que exige que você, de certa forma, se dedique a uma preparação energética, até alimentar, enfim, todo um mental também, para você ter um equilíbrio, né, vamos dizer, para você não se desestruturar muito emocionalmente, porque tem gente que não aguenta, fica meio... Paranoia. Não é uma coisa normal. Mas ao chegar lá, você até que começa a entender, conversa com as pessoas, vê que é tudo muito tranquilo até. São uma família mesmo, né? Mas quando eu cheguei lá, eu realmente não acreditava. Eu tava assim num estado de... Cético. E ao mesmo tempo querendo acreditar. Falei, gente, se isso for verdade, cara, isso é uma revolução, vai mudar o rumo da humanidade. Isso aqui é o que aconteceu antes, em vários períodos, tá acontecendo de novo, cara. No Brasil, não é possível. E logo quando eu cheguei lá, cara, eu pude ver uma nave cruzar o céu, uma luz imensa, assim, ó, sobrevoando minha cabeça, uma luz bioplasmática que entrou dentro de uma montanha, cara. Nossa. Caramba. E entrou num formato discoide, assim, esticou. Uma luz imensa, dourada. E o Urandi do meu lado, rindo, olhando pra minha cara. E aí, tu gostou da nave e tal? Falei... Como assim? Aí Mas falei, isso não te gerou alguma sensação negativa na hora? Não. Negativa não. Não? Uma energia. Como é que eu vou explicar? Sabe uma mistura de adrenalina com euforia e com... Você fica vitalizado, como se estivesse, cara, mais vivo do que nunca. Não senti medo, não. Mas é um misto de ansiedade com... não dá pra explicar. Uma coisa surreal. Parece que você tá sonhando. Até me belisquei na hora. Falei, gente, não é possível. Será que eu tô morto? Que eu tô sonhando? Vendo um negócio desse, cara. E aí que entra o grande paradoxo, né? Porque eu acreditava nisso tudo. Eu era um estudioso, eu adorava ler a Bíblia, os textos antigos, as religiões, as histórias de Deus, os seres, os anjos na Terra. E quando passa uma luz na minha cabeça, eu fico achando que eu não consigo acreditar. O que é esse racional humano, né? O que tá acontecendo? Da onde vem não acreditar, né? Pois é. E eu questionei na época, falei, vendo aquelas pessoas lá, todo mundo falando com uma naturalidade dos seres, do Bilu, né?
das 49 raças, das naves que apareciam lá, o trabalho do Urandir. E eu assim, gente, então é isso mesmo. E as pessoas que estavam lá, você vai ter o seu contato, uma hora ou outra. Eu fiquei muito ansioso na época, eu confesso, né, que eu queria ter uma experiência assim que provasse pra mim. Só aquela nave não adiantou. Falei, vai que ele é melhor que o Spielberg, né? Falei, esse cara aqui, porra. Cara, e na mesma noite eu tive contato com o tal do Bilu. Caramba, como que foi? Conta pra gente. Ele apareceu pra nós numa trilha. A gente tava caminhando à noite, né? Ele apareceu pra nós numa trilha. A voz dele vinha na mata, assim. E de repente ele se teletransportou pra cima de uma árvore. No alto de uma árvore. E ele começou a conversar com a gente. Me chamou pelo nome, inclusive. Caramba. Rafael, bem-vindo, tal. E eu ali, né? Tremendo na base, né? Eu tô conversando com um ser extraterrestre. É isso mesmo? E de repente eu vi uma luz acender na árvore, assim. E ele falou, posso me densificar? Pra vocês me verem? Eu falei, pode, né? De repente, ele falou assim, se eu me densificar... Porque ele é meio brincalhão às vezes, né? Ele falou assim, se eu me densificar, eu sou pesado, pode ser que eu quebre o galho da árvore aqui onde eu tô sentado. Eu tô sutil, eu tô em muito mais energia do que matéria. Aí eu posso? Ele, pode. De repente só ouvi o galho quebrando. Crac, crac, bum! Ele caiu lá de cima. Caiu, cara. Como se alguém tivesse quebrado a árvore, caído e bum no chão. Uma pessoa caiu da árvore. Nossa. E fez o barulho. De repente eu vi no chão um negócio se mexendo assim. Eu falei, cara, ele falou, vem até aqui. A gente foi caminhando até ele, que eu tava chegando pertinho. Ele apareceu em cima da árvore de novo. Estou aqui. Me teletransportei. Nossa. Eu fiz isso pra vocês verem que Bilu é um super-humano. Ele falou. Pra trabalhar o racional de vocês. O Rafael tá duvidando. Cara, eu assim, né? Em choque. Minha mente, na hora, eu sabia onde eu tava, se eu tava vivo, morto, se o que eu tava vendo era real. Aí, de repente, ele começou a mudar de lugar. Ele aparecia atrás da gente, na frente, do lado. Cara, incrível. Só que até aquele momento eu não tinha visto ele. Realmente. Tava ouvindo a voz dele e os fenômenos, né? E o Urandir do nosso lado. Naquele momento eu falei, não é o Urandir. O pessoal fala que ele é o Urandir se disfarça e tal. Eu falei, não é, o Urandir tá aqui comigo, gente. Só que eu falei, pô, mas pode ser um funcionário dele que tá ali. Eles colocaram os equipamentos, Sim. caixa de som, fizeram um esquema aqui. Pô, não é possível, né? Um jogo de luzes e tal. Tanto é que no dia seguinte eu fui lá ver se tinha caixinha de som, não tinha nada. Mata virgem, não tinha nem energia elétrica no lugar. Eu comecei a pirar, né, cara? Passou um tempo, eu tive várias experiências, eu comecei a dar crédito, até porque muitas pessoas relatavam pra mim as experiências delas, crianças, gente de todo tipo, de classe social, cara. Eu falei, gente, não é possível. Essas pessoas não estão mentindo, cara. É muita gente, é muito relato, muitas experiências, cara. Só estando lá pra você entender. Já apareceu algum outro sem ser o Bilu? Vários. São 49 raças. É que o Bilu, ele, vamos dizer, é o chefe da turma, né? Ele é o... que comanda. É, que aparece mais. Ele é ele foi o precursor ali, né? Junto com o Jurandir. É. E aí, cara, depois de 5 anos que eu estava lá, ralando, treinando muito, né? Todo mês eu ia. Me dedicando mesmo. Eu vestia a camisa. Lá pra Mato Grosso do Sul. Sim, pro grupo, né? Em Dáquila. Que na época nem era mais projeto, virou Dáquila Pesquisas. Depois que a gente avançou um pouco. Saiu de projeto Portal pra Dáquila Pesquisas. O grupo cresceu muito. Foi quando eles disseram que nós deveríamos ir pro mundo também, para atuar em compromisso com a humanidade. E naquela altura, o grupo todo já estava em contato com eles, né? Aquilo que o Urandir acordou foi cumprido. Eles cumpriram com a palavra. A maior parte do grupo conseguiu ter essa parceria com eles. E esse contato, esse compromisso, né? E de trabalho com eles. Então, nesses 5 anos, você disse que apareceram outras vezes, né? Sim. Teve alguma outra que chocou você? Quando foi o momento que você realmente olhou e falou, não, realmente... Foi em 2015, que eu cheguei em 2010, né? Em 2015, eu despretensiosamente estava durante uma atividade, inclusive não era lá em Mato Grosso do Sul, era em Brasília, em Goiás, na verdade. Eu estava numa fazenda com um grupo, né? Era uma das atividades de campo que a gente realiza.
E ele apareceu pro grupo, o Bilu. Estava num contato com o grupo e eu estava em outro local trabalhando com o grupo das pessoas novas que estavam chegando pela primeira vez. Porque eu era responsável pelo grupo dos iniciantes. E os iniciantes não podiam estar ainda, né, junto com o grupão mais veterano. Porque eles não estavam preparados ainda para uma... Pra se acontecer. E eu estava monitorando ali, orientando as pessoas novas e não estava participando do trabalho do grupo. Uhum. E cumpri minha tarefa ali, a gente cumpriu o tempo que a gente tinha que fazer no ponto e, enfim, não aconteceu nada. O pessoal foi embora, foi dormir, né? Voltaram lá para o alojamento, para a fazenda. E eu decidi ficar. Falei, vou ficar aqui um tempo, vou ficar olhando o céu, né? Fazendo um trabalho aqui individual. Sozinho. Sozinho. Nossa, imagina, Rosa. Nossa. Só que eu tava acostumado já, porque eu já tava... E era uma fazenda, era um pasto. Não tinha muito mato, porque lá é Planalto Central, né? Tinha, assim, campo limpo, aberto. Tinha uma árvore aqui à direita, lembro até hoje. Tinha um lago atrás de mim. E pasto na minha frente. Eu lembro que atrás de mim tinha até um arame farpado, uma cerca, né? Dividindo os dois lados da fazenda. E eu fiquei ali sentado na minha cadeira, olhando pro céu, olhando pro pasto, né? De repente, cara, do nada, surge uma luz no céu, como se fosse uma estrela cadente, sabe? Quando você vê aquela... De repente, aquele negócio começou a cair e começou a aumentar de tamanho. Como se fosse uma bola de luz vindo do céu. Eu vendo aquilo, eu falei, opa, uma manifestação. Na hora eu já Vai vir estava alguma acostumado. coisa. Só que eu não esperava que ia acontecer o que aconteceu, né? Foi fantástico, assim. O que aconteceu? Cara, aquela luz caiu, como se tivesse caído na terra, no chão. E eu comecei a olhar assim, de repente começou a surgir um vulto. Uma massa escura, assim, de energia. Como se fosse uma nuvem, assim, meio disforme. Uhum. E eu comecei a olhar para aquilo e falei, nossa, mas o que tá acontecendo, né? Será que é uma manifestação? Que eu já tava acostumado, mas nunca tinha visto com a nitidez que eu tava vendo. E eu lembrava dos relatos das pessoas que tiveram já isso lá no grupo, no passado. Eu falei, cara, o que tá acontecendo comigo? Quando eu me dei conta, aquela forma de energia, aquele vulto, começou a tomar forma humana, cara. E aí? De repente eu vi um cara se formar, um homem aparecer em pé no meio do pasto, todo escuro assim, uma silhueta escura, porque tava de noite, né? A lua tava cheia, mas assim, diante, eram 180 metros de distância de mim, e eu olhei para aquilo e falei, cara, tem um ser ali. E nisso que eu me dei conta que tinha um cara em pé, falei, isso não é humano, eu vi a luz descer do céu, vi o negócio se formar ali, é um ser andando ali. Quando eu chamei, ele virou, fez assim com a mão, como se fosse um cumprimento, né? E disse, Bilu. Era o próprio, com a voz dele e tal. Nossa. Aí o Bilu, ele, está preparado, Rafael? Caramba. Hoje é o seu dia. Cara, aquele momento pra mim, assim, até arrepio assim, de lembrar, porque, putz. E ele falou mais alguma coisa? Não, foi a primeira vez que eu estava vendo ele. Eu só ouvia, porque ele, quase todos os contatos é mais só verbal, ouvindo. né? Às vezes eles aparecem físico. Quando Só eles que, passam essas informações, é sempre verbal. Geralmente. Geralmente quando tá falando pro grupo grande e tal, né? Uhum. Mas naquele dia ele se mostrou pra mim. Caramba. Que Cara, especial, hein? foi assim, um momento... Daquele dia em diante, eu entendi, quando a gente lê na Bíblia, nos textos, aquela coisa de a conversão, né? Que você fala que sua vida muda, realmente você... Sim. Mas não é porque eu tive uma prova. É porque parece que você nem sabia que você era cético. Na verdade, eu não acreditava. Lá eu descobri que eu não acreditava e naquele momento eu acreditei. Eu achava que eu acreditava em algo. Sensacional. Cara, eu vi esse ser na minha frente. Ele veio andando. Na medida que ele vinha andando, ele falou, vou me aproximar. Você tá com medo? Eu falei, não. Pode vir. E eu tremendo, né? Meu coração batia na boca, cara. Meu corpo inteiro pulsava, assim. É uma sensação indescritível. Eu cheguei até a segurar o arame atrás, né? Da coisa, furei minha mão, sangrou na hora. Nossa. Não, foi uma loucura. Aí ele foi chegando perto de mim, eu olhando pra ele assim, cara. Eu não conseguia ver o rosto dele. Parecia uma energia
um plasma, sei lá, Aham. que mudava de forma, transfigurava. Hum. E ele mudava de tamanho. Na medida que ele ia andando, ele estava mais alto, de repente mais baixinho, mais alto, mais baixinho. Eu falei, Bilu, eu tô te vendo, mas de repente eu não tô te vendo mais. O que tá acontecendo? Aí ele disse, eu estou interagindo com realidade paralela. Você tá me vendo agora? Aí ele aparecia assim, aí de repente ele sumia. Do nada, não tinha nada na frente. Era campo limpo, cara. Entendi. Como se ele fosse para uma realidade paralela e Exatamente. voltasse. Total controle da dimensão que ele tá se manifestando, cara. Cara, Aí ele veio andando, ele tava pequenininho, como uma criança, um jovem de 1,40 m de altura. Chegou a uns 10, 8 metros de mim. Disse assim, posso me aproximar? Vou chegar mais perto. Uhum. Falei, pode. Aí ele deu um pulo assim, caiu na minha frente, a uns 2 metros de distância. Quando eu olhei pra ele, ele falou, tire todos os metais do seu corpo. Porque eu tava com celular, lanterna, cinto. Eu tive que tirar. Joguei tudo no chão. Falou, posso me aproximar? Eu preciso interagir com o seu campo energético. Aí ele fez uma ativação em mim. Essa ativação mexeu comigo na hora. E eu olhando pra ele, aquele carinha ali, com aquela voz de criança, característica dele, né? Falei, agora não tem mais volta. Falei. Aí ele disse assim, você está me vendo, Rafael? Eu falei, tô, mas você tá sem rosto, eu não tô te vendo. Parece que tem uma energia na frente. Falou, pois é que você não pode me ver ainda. Senão você vai lembrar de mim. vai lembrar de mim? Lembrar. Eu falei, caraca. Mas eu vou crescer. Posso crescer? Posso aumentar de tamanho? Eu falei, pode. De repente eu vi aquele carinha de 1,40 m esticar, igual um homem borracha assim. Ele foi subindo, esticando. Nisso eu vi o cara crescer na minha frente, cara. Virou um homem de 2 metros, mais de 2 metros de altura. Forte. Eu vi aquela roupinha toda colada, igual um uniforme de, sei lá. Cara, a botinha dele, a roupa tinha um símbolo aqui. E o rosto, Todo plasma. tudo plasmado. Não vi o Nossa. rosto. Mas o corpo perfeitamente. Eu vi até o músculo do braço dele, o peito. Cara, ele falou, olha como eu estou forte. Brincou assim. Ele é falei- brincalhão, né? Falou, você está vendo agora o Bilu? Né? Eu falei, estou vendo. E como era a Planalto Central, a linha do horizonte atrás da gente estava iluminada. E quando ele cresceu, eu vi perfeitamente a silhueta dele, um homem na minha frente, cara. Aí eu tentei esticar o braço assim, falei, posso tocar em você? Ele falou, ainda não. Ainda não. Se eu desse um pulo, eu pegava nele, né? Mas aí eu respeitei, a gente ficou ali, eu olhando pra ele. Nem tava a 2 metros. Cara, do lado, assim. Aí a gente começou a conversar. Aí ele começou a falar um monte de coisa pra mim. Coisas particulares. Começou a me orientar sobre a missão que eu teria, o trabalho que eu teria que abrir um canal, propagar as informações, levar todo o conhecimento que eles tinham passado pro mundo. Então imagina eu vendo um cara na minha frente de outra dimensão, Te contando isso. falando sobre a Terra, sobre Ratanabá, sobre os seres, sobre o que vai acontecer, sobre Anunnaki, sobre Nossa. a Terra não ser o que a gente pensa, e eu vendo um ser na minha frente. Imagina o meu racional, imagina Muita informação, meu. a emoção na hora. Eu não sabia o que... Cara, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu pulava, se eu saia correndo, se eu... Sim. Era um momento assim indescritível, não tem como explicar isso que eu vivi. Ele te deu alguma mensagem Deu. especial, assim? Disse que esse compromisso, esse trabalho nosso, principalmente de Dáquila, das pessoas que iriam escutar as informações, era crucial para a sobrevivência da humanidade. Ô, louco. Que o teatro do governo oculto estava armado. E que iríamos salvar muitas vidas quando a verdade fosse apresentada. Que a humanidade está sob cativeiro, Uhum. sendo dizimada mesmo. E que esses grupos estão no poder, serão expulsas da Terra, não vão continuar aqui, e que eles vão... E que Dáquila seria, vamos dizer, a intermediação inicial, como se fosse o grande movimento com a população para que a coisa O aconteça. foco inicial. É, de forma muito estratégica. E que ele falou coisas assim bem, bem fortes, né, no sentido da humanidade, e que a gente teria um grande trabalho, seria a última chance que nós teríamos nesse ciclo.
Bem nessa parecido transição. com a transição, né, Rosa? Totalmente. De expulsar as almas É, que não evoluírem, né? tem tudo a ver com isso. Tudo cara. a ver. Só que assim, o que eles querem Uma de outra nós é uma linguagem. ação muito direta, muito assim. Pra você ter uma ideia, eles pediram pra gente abrir vários segmentos empresariais para levar tecnologias que eles vão passar pra nós pro mundo. Nossa. Imagina isso, cara. Eles querem uma coisa muito concreta. Eles não querem que a gente forme nada assim, espiritual, religioso. Nada que leve a entender adoração. Um misticismo, assim. Não é isso. Eles falaram, não queremos adoração, religião. Nunca. Nunca que foi essa proposta para a Terra. Isso foi os homens que criaram. Eles falaram. A gente nunca veio para isso. E A gente veio para estar em parceria com vocês sempre, para ajudar a humanidade. E por que você acha que tem tanto preconceitos em relação a tudo isso que você está contando pra gente? Porque a humanidade não está pronta para esse tipo de choque. Assim, é muito condicionamento, cara. Até religioso. Até as religiões condicionaram as pessoas a acreditar em algo que, mesmo que aquilo que elas acreditam aconteça, elas vão sentir preconceito. Eu costumo dizer, elas vão crucificar Jesus de novo, se ele vier. Os próprios cristãos vão crucificar ele. Por quê? Por causa disso. Porque Não vai acreditar não que vai é ele. acreditar que é ele. Ah, Porque o sistema foi tão bem estruturado nessa questão que é mais cômodo você viver sobre crenças do que sobre uma realidade concreta. Se acontecer de novo o que aconteceu na época que ele veio, é a mesma perseguição. E é por isso que eles estão atuando de forma diferente hoje. Mas será que você falou que a partir de 2028, né, eles te falaram, até lá vai acontecer alguma coisa impactante com nós? Vai. Ele disse Tipo pra mim. guerras, assim? Sim. Não pode acontecer muita coisa Aham. negativa, mas também as coisas podem mudar positivamente se. Ele foi bem claro com isso aí. Se parte da humanidade, principalmente essas pessoas que são diferentes. Aí eu perguntei, que pessoas diferentes? Vocês, que não são pessoas comuns, ele disse. 10% da humanidade hoje está preparada para estar em contato com a gente. Nós chamamos vocês de os diferentes. Os news da vida, vamos colocar assim. Sim. Os que estão saindo da Matrix e não sabem nem que estão na Matrix. A verdadeira Matrix, né? E eles disseram, vocês são da nossa família. Muitos de vocês que estão acordando hoje na Terra são pessoas, são seres extraterrestres que esqueceram que vieram para a Terra em compromisso, em missão. por causa do véu do esquecimento. Exato. Estão encarnados na condição humana, mas vocês eram da nossa família, vocês são do nosso grupo. Caramba. Ele falou. Inclusive, Rafael, no passado a gente andava de nave, você era um grande amigo meu. E agora você tá aí, ó, Caraca. trabalhando pro sistema da Terra. E eu estou aqui, lembro de tudo, quem você foi, quem você será e quem você é. Mas você não pode lembrar ainda quem sou eu, seu grande amigo, né? Aham. Senão você não vai aguentar. Sua memória cósmica vai explodir. Precisa de uma preparação, precisa de uma maturidade para ir acostumando, porque a coisa vai ser muito forte, ele falou. Quando vocês entenderem quem somos nós, a humanidade vai mudar definitivamente. Por isso que a gente precisa de uma preparação antes, entendeu? De certa forma isso está acontecendo. E ele vai voltar. Ele disse que, falou para mim, eu vou voltar, vou me manifestar e me revelar para todos. Todos vão saber quem eu sou e quem somos nós. E quem são vocês que estão trabalhando para nós. Nossa. Isso vai acontecer daqui a alguns anos. Jesus, você tá falando. Eu perguntei, e Jesus, né? Nessa Aham. história. Eu falei, eu sou muito ligado a ele, né? Até perguntei assim para ele. Ele falou, eu também. Nós trabalhamos com ele. Com ele. Ele é o comandante das 49 raças. Ele falou. Caramba. Emanuel, o nome dele. Jesus foi aqui na Terra, né? Sim. Yeshua. Quando ele veio, Emanuel veio junto, inclusive, com as 49 raças. E Idibel estava na época também. Uhum. Conversava com ele direto lá. E, cara, assim, quando a verdade vier à tona, vai ser um choque para as pessoas. Olha, a coisa vai ser assim. Então, porque tem muitas pessoas que nunca vão estar preparadas, né? Eu acho que é a grande maioria, eu diria.
Pelo menos das pessoas que eu convivo fora desse mundo Lean Podcast. Sim, não estão preparados. Nenhum tá preparado, nem Exatamente. perto. Por E isso aí, que essas não pessoas acontece. vão enlouquecer. Por isso que eles não podem fazer uma coisa muito escancarada ainda. Mas vai chegar um momento que o GO é uma abreviação para governo oculto. Uhum. O GO, ele vai perceber que ele perdeu. Acabou a brincadeira para eles. E eles vão tentar, de certa forma, causar um probleminha para a humanidade. Bem pior de tudo que eles já fizeram. Né? Quem que será que... Então, eles disseram que na hora eles vão intervir e vão impedir. Ah, tá. E aí que Quando vai chegar esse momento. e a humanidade vai perceber realmente que existe uma intervenção. Mas o que ia fazer eles sentirem que eles perderam? Entendeu? O poder, a hegemonia. Porque o que acontece? Eles dependem desse território, dessa região da Terra, Uhum. principalmente para recursos minerais. Ouro, principalmente. Que é o que dá o prolongamento de vida deles. O ouro monatômico. E não existe outra região da Terra na qual eles conseguem recursos para sobreviver. É mera questão de sobrevivência, cara. Poder porque eles querem sobreviver. Hegemonia, reino. Não querem perder o que eles conquistaram, entendeu? Uhum. Só que eles estão deixando a humanidade numa posição de miséria, de sofrimento, de escassez, sem dignidade. Tá tudo errado. Se eles pelo menos tivessem respeito pela humanidade e dessem melhores condições para o ser humano ter uma vida muito melhor, com conhecimento verdadeiro, com condições para evoluir. Gente, em todos os sentidos, até materialmente, não só espiritualmente. Nada disso seria necessário. Mas como eles estão deixando a humanidade numa condição escrava até hoje e fazendo coisas cruéis com a humanidade, coisas maldosas, cara, vai ter que acabar, vai ter que parar isso aí. Eles vão ser convidados a se retirar e voltar pro canto, pro mundinho deles. Se quiserem continuar aqui. Trabalhando um dia, eles poderão, mas desde que não façam mal para a humanidade da Terra, ou seja, nós terráqueos aqui, que somos desse mundo, né? Sim. Então, precisa acabar. Entendi. Que, na visão cristã, religiosa, seria esse momento realmente final dos tempos, né? De ciclo, de transição, de renovação, de regeneração, dos 1000 anos que Cristo reinaria sobre a Terra. Tudo isso faz parte dessa mudança. É exatamente isso que vai acontecer. Porque quem controla o mundo, a Terra, vai ter ou que mudar a postura ou se retirar daqui. Até porque a transição da Terra, nós chamamos de ondas moduladoras, não vai dar mais condições para eles sobreviverem aqui, devido às condições da Terra. Olha que interessante, ele chama a transição de ondas moduladoras. Exatamente. Consegue explicar um pouquinho mais? Sim, eles explicaram para nós. Nós perguntamos o que é a transição real da Terra, já que a Terra não é o que a gente acha, né? Eles disseram que a Terra real, vamos dizer assim, a Terra, o sistema, ele está num oceano, numa membrana cósmica, vamos dizer assim, nesse universo. E esse oceano cósmico, a Terra é como se fosse um barco flutuando nesse oceano, parado nesse oceano. E as ondas desse oceano passam e chegam até a Terra. A Terra recebe a influência dessas ondas moduladoras do cosmos, que eles chamam, e que Deus, a energia suprema, é a manifestação dessas ondas moduladoras no universo. Então imagina a Terra aqui, de tempos em tempos, a Terra ela se eleva na onda, chega no ponto máximo, depois ela desce na onda, como se fosse um barco no mar. Certo. Quando ela sobe, ela está na onda moduladora positiva. Quando ela atinge o ápice e para lá em cima, ela está na onda moduladora neutra. E quando ela começa a descer na onda, é a onda negativa, moduladora negativa. Então o que é a transição da Terra? Nós estávamos subindo por 5.125 anos, passamos agora por um período de estabilização, que é a parte da onda moduladora neutra, e agora vamos começar a descida. Já começamos a descida na onda negativa.
Negativa não de negativo, mas de polaridade da onda mesmo, da frequência da Terra. Então, nós passamos milhares de anos numa subida em direção a algo no universo, que muitos chamam do Sol central da galáxia, né? Chegamos nesse banho de fótons de luz, que a Terra foi banhada por esse cinturão de fótons, que seria essa ativação que recebemos, e começamos agora a descida. E essa descida é como se fosse a montanha-russa, já começar a descer e dar aquele friozinho, essa aceleração da descida vai mudar completamente as condições da Terra. É isso que vai causar alguns cataclismos e algumas mudanças na Terra, climáticas também. Então é como se a Terra fizesse isso, ó. Ela sobe e desce, sobe e desce. Com milhares de anos Milhares nesse período. Então a 5 transição mil. da Terra é essa. Eles falaram que a transição planetária é isso que está acontecendo. Essa interessante, descida né? que nós estamos tendo agora. Uma outra visão completamente diferente, Sim. que tem a ver com o que a gente conversa muito aqui no Lean, mas é uma visão diferente, muito bom. É a informação que eles passaram. A gente não tinha ideia disso. Eles que passaram dessa forma para nós, na didática deles, né? E eles falam como vai ser depois, tá? Eles chegaram, vamos supor, e aí foi deposto esse governo oculto. Isso. O que vai acontecer? E como que será essa nova Terra, né? Como falam. Eles disseram que a humanidade vai ter um prolongamento da vida. Nós vamos viver muito mais tempo. Alimentação saudável, tecnologias na área da saúde, da ciência de modo geral, que vão revolucionar o bem-estar da sociedade. Um sistema financeiro e econômico digno, de prosperidade e abundância, dentro da meritocracia, óbvio, mas não vai mais haver essa escassez, essa miséria, essa pobreza, tudo isso vai mudar. Eles disseram que o ser humano vai viver, no mínimo, com dignidade. E não com tanto sofrimento. Exato. E tal. E que a parte educacional, artística, o conhecimento ligado à realidade virá e será 100% manifestado. A gente não vai mais ser educado através de mentiras. Tudo é mentira, cara. Tudo que a gente aprende é mentira. Então a verdade será o norte da humanidade. Então tudo será pautado no propósito real da vida, que é a evolução real. Caramba. E aí é que a gente chega num ponto que pra mim foi o maior choque. Inclusive foi o tema do nosso podcast anterior, mas talvez eu não tenha me aprofundado no porquê a gente tratou daquele assunto da vida eterna, né? Muito bom. Por favor. Eu sempre acreditei que a vida eterna seria a vida espiritual após a morte, né? Sempre. Não, um dia vamos evoluir, ascensionar. E é fato, isso acontece. Existe a ascensão espiritual. Para quem evolui, para quem se desenvolve, para quem atinge. Realmente, isso é fato. Tem muitos ascensionados lá no mundo espiritual. E eles não precisam mais, por exemplo, voltar, reencarnar e ficar nesse ciclo de aprendizado aqui. Só que eu achava que isso era o objetivo. Sempre seguir por esse caminho. E quando eu estive diante dele e tive acesso a algumas informações lá em Dáquila, eu perguntei para ele: você é um ascensionado? Você é um ser muito evoluído, né? Ele falou: sim e não. Eu falei: como assim? Sim e não. Podemos dizer que eu sou ascensionado, mas eu sou um transmutado. Eu falei: transmutado? Como assim? Eu não morro mais, Rafael. E não morri. Como? Como assim, não morreu? Todo mundo morre. Ele falou: não. Essa é a maior mentira que contaram para vocês. E é por isso que nós estamos aqui. Para ensinar a vocês a não morrer mais. Que seria a vida eterna. É a verdadeira vida eterna. E foi isso que Jesus Cristo ensinou. Vocês não escutaram ou não quiseram escutar. Dessa maneira. Eu falei: você está brincando, mas como isso? Que Jesus Cristo? Ele falou: prove que ele morreu. É isso que eu ia perguntar. Ele não morreu? Fiquei em choque, né? Ué, mas até a Bíblia de vocês fala que ele não morreu? Que ele ascendeu com o corpo? Que ele ressuscitou? Eu fiquei assim, em choque, né? Eu falei: meu Deus do céu. Como é que eu não percebi isso antes? Como é que eu não me dei conta disso? Aí você está querendo me dizer, então, que você também é um ser que fez igual Jesus? Ele: sim. Na pirâmide de Saqqara, no Egito. Eu
transmutei. Com o meu corpo, estou vivo até hoje. Estou em outra dimensão e não morro mais. Mas é bom não morrer mais? Essa que é a minha dúvida. O que você acha? Então, muitos falam que a vida perde a graça. Na verdade, a gente não morre. Aham. Espiritualmente, sempre estaremos vivos. É, exato. Só que sem o corpo, eu perguntei, né? Eles falaram, sem o corpo, vocês podem até evoluir um pouco, mas vocês não vão ter para onde ir. Vocês vão ficar aqui no segundo anel da Terra, o espírito de vocês. É. Se vocês ascensionarem, vocês vão até estar num lugar bem legal. Nem precisa mais voltar para esse sofrimento todo. Mas se vocês quiserem sair do sistema Terra e evoluir para outras dimensões no cosmos, só com o corpo. O corpo é a nave de vocês. Caramba. E é transmutando, levando o corpo físico para outras dimensões que vocês se libertam de fato. Isso para mim foi assim, a maior revelação de conhecimento, de mistérios, e tudo se encaixou. As escolas de mistério no Egito, na Grécia, na Índia, tudo que eu estudei antes, as pirâmides, o que acontecia nas pirâmides, aí eu entendi. Vendo um cara vivo na minha frente que diz que transmutou na pirâmide de Saqqara. Vindo de outra dimensão falar para mim que ele não morre mais. Nossa. E que ele nunca morreu. Não morreu e que vai ensinar a humanidade, o ser humano vai alcançar A transmutação. esse conhecimento um dia, que no passado era assim, ninguém morria, todo mundo evoluía e transmutava nas pirâmides do mundo, por isso tem tanta pirâmide na Terra, e esse conhecimento foi escondido de nós. Nossa. E é por isso que vocês estão construindo uma pirâmide lá em Ziggurat, na base de Dáquila. De 63 metros de altura a gente está construindo. Porque lá será um dos pontos de transmutação no futuro. Por que a pirâmide, ela tem o formato dela? É a máquina faz... quântica. Toda a sua geometria escalonada. Só as pirâmides escalonadas, tá? Certo. Igual a dos maias, dos astecas. Esse tipo de máquina quântica gera uma frequência taquiônica, que eles falam, que a gente consegue converter, depois de muito treinamento e preparação, chegará o momento propício, dentro de um vórtice de energia, que você consegue fazer essa passagem, que seria a abertura de um portal, e a pirâmide, ela gera a frequência que você consegue transmutar, quando você está preparado para isso. Por isso que tem todo o treinamento, toda coisa, tudo mais. Aí eles disseram, vocês estão passando por uma preparação e um dia a humanidade vai ter todo esse conhecimento. Isso vai ser ensinado nas escolas, vai ser... A verdadeira religião é isso, na verdade. Nossa. Por isso vocês vão entender aqueles personagens da Bíblia que foram para o céu em corpo e não voltaram mais, né? Para onde eles foram, né? Caraca, é muito profundo. Cara, muito profundo. Aí eu vendo aquilo, eu escutando o ser, cara, eu não sei se vocês estão entendendo. Não, se a gente vocês, tá espectadores, estão entendendo o que eu tô falando aqui. Eu sei que vocês não precisam acreditar em mim, é uma experiência minha. Mas eu vivi isso, cara. Sim. E é real pra mim, tá? Um dia vocês vão viver e vão entender. E assim, cara, não é questão de religião, de querer convencer ninguém, de querer... Não é isso. Eu tô passando o que eu vivi, o que eu aprendi, as informações que eles deixaram. E tá sendo da mesma maneira maravilhoso, igual o outro episódio 113 que a gente assistiu, que a gente fez com você, que uma das coisas que a gente falou pra você foi, cara, inacreditável como você conta a sua experiência. Eu e o Maurício aqui, a gente fica sempre arrepiado. O Maurício e o Bruno aqui fica sempre arrepiado de ver que, assim, você não tá aqui pra vender nenhum curso. Não. Você não tá aqui pra divulgar nada além da verdadeira experiência que você viveu. Sim. Então pode ter certeza que a gente tá entendendo cada vírgula. Porque, como eu disse, né? É uma experiência. Por isso que eu até citei anteriormente que o que eu vivi se assemelha talvez ao que os profetas, o que as pessoas viveram lá atrás. E por isso que elas viveram aquilo e até entregaram a própria vida em nome de Deus, né? Sei lá. Não, né? É justamente porque, cara, quando você não encontra... tem como voltar. Eu hoje vivo 100% pra isso. O meu canal no YouTube é pra falar sobre isso, cara. O dia inteiro. Tem milhares de pessoas lá me seguindo. As pessoas estão despertando, estão querendo... Cara...
é isso mesmo? Pô, não é possível. Estão indo pra Dáquila, tendo contato com o Bilu, milhares de pessoas estão lá, Uhum. que vieram através do canal também. Esse grupo já é maior, então. Já. As pessoas chegam lá em Dáquila chorando, me abraçando, cara. Me agradecendo pelo meu depoimento, meu relato ter despertado elas. E elas estão chegando lá e tendo contato com os caras. Nossa. E vendo que isso é possível. Vidas sendo transformadas. É isso que eles pediram pra nós. Vidas transformadas. Salvar vidas. Levar conhecimento, informação, por mais que seja polêmico, surreal certas coisas. Uhum. Cara, é assim... Mas então vai sobrar... Hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas. Não sei, não vai ser tudo isso que vai estar nessa nova terra, né? Acredito que pode ser que diminua consideravelmente. Né? Mas o objetivo é que isso não aconteça. O nosso objetivo compromisso é salvar todo mundo. Por isso que a gente tem que levar a informação. Esse conhecimento tem que chegar para as pessoas. Mas para isso, as 8 bilhões tem que estar com a cabeça preparada para isso, certo? Sim. E não tem muito tempo, né? Não. A gente sabe que pode acontecer algumas coisas que talvez pelo choque a humanidade vai se abrir. Abra a mente. Vai abrir. Mas não agora, né? Então, por enquanto, a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha, tentar, de alguma forma, informar as pessoas, fazer as pessoas buscarem conhecimento, pesquisarem, né? Uhum. E o que realmente foi mais impactante, além disso, né, que eu vivi, esse contato, essa experiência e essa compreensão da vida eterna, do propósito real da vida, de tudo isso que a gente conversou, né, foram as experiências que eu vi o Urandir, que é o nosso presidente, o cara que começou tudo, com a humildade dele, até hoje, uma pessoa simples, que entregou pra gente essa oportunidade, que tá trabalhando até hoje, né, em prol disso. Sendo perseguido até hoje, as pessoas ainda continuam zombando e tratando ele como charlatão. Olha só. Charlatão, sendo que todo mundo teve a oportunidade de viver o que ele... Imagina, né? E eu vi, uma das experiências mais impactantes pra mim foi quando eu vi ele ser levado, cara, na minha frente pelos seres. Caramba. Pra uma nave? Ele foi levado na minha frente. Na frente de um grupo de pessoas que estavam comigo ali. Isso foi em 2012 para 2013. Aquele momento ali, foi antes até do meu cara a cara. Seu cara a cara. Mas quando eu vi o Urandir ser abduzido, na verdade ele foi levado para um passeio, né? Uhum. Tava tudo programado, ele sabia que ele ia ser levado, a gente estava esperando ele ser levado. E ele mesmo disse, gente, eles vão me buscar. E vocês vão assistir. Eles deixaram vocês assistirem a minha ida. E aí, o que aconteceu? Nós estávamos numa estrada lá em Zigurates, na cidade nossa lá. Ficamos na estrada sentados de frente, na rua assim, na estrada. E ele dentro da caminhonete dele dirigindo. Ele ia e voltava assim, até acontecer o fenômeno. Imagina a expectativa nossa e a dele, né? Porque a gente sabia que alguma coisa ia acontecer. Que ele seria levado na nossa frente. De repente, cara, surge um fogo do céu. Não uma luz, um fogo. Imagina uma labareda, igual um lança-chamas, sei lá, um negócio de dourado, uma chama de fogo vindo do céu, assim. E adentra pelo teto do carro. E incendeia o carro dele por dentro, cara. Eu vi aquilo. Caramba. O Urandir dentro do carro, segurando o volante, pegando fogo dentro do carro. O negócio veio do céu. Passou pelo teto da caminhonete. Todo mundo viu, tem filmado isso lá em Dáquila. E o fogo saiu pelo teto e o Urandir desapareceu dentro do carro. Ele foi desmaterializado, foi levado por esse fogo que veio do céu. Caramba. E a gente viu só o carro dele indo pro lado assim, engatado em terceira, morreu. O farol aceso, o carro morreu assim. A gente olhando pro carro vazio, o Urandir sumiu, desapareceu. A gente desceu correndo até o carro para olhar o rádio dele jogado assim no banco. O carro tinha acabado de morrer, que estava engatado. Ele tirou o pé da embreagem e o carro morreu. Nossa. E ficou de lado assim, o volante. E quando eu cheguei no carro e vi aquela cena, falei, gente... Cara... Três dias depois ele voltou. Caramba. 3 dias. Isso que eu perguntei. Ele voltou. Eles deixaram ele lá numa montanha lá.
E olha que a gente foi na casa dele, a gente procurou, cara. E ele não voltava. Imagina a nossa ansiedade, né? Porque a gente não sabia quando ele ia voltar. O cara simplesmente desapareceu. E ele voltou. Quando ele voltou, ele contou pra nós tudo que ele viveu lá. O que ele viu na nave. O que ele viu? Ele disse que tinham 49 casais de seres esperando ele, das 49 raças, Uhum. todos ali saudando ele, agradecendo pelo trabalho dele, pelo que ele estava fazendo aqui na Terra com a gente. Cara, diz que é uma coisa incrível, assim. Eu vou deixar ele contar essa história um dia, né? Ele pra vir aqui, É. né? Pô, Mas vai uma ser das coisas que ele relata que mais me impressionou foi o seguinte. Adivinha o que ele pediu para os seres lá na nave? que ele Me pediu. mostra a Terra. Quero ver o que vocês falaram. Os caras mostraram para ele a Terra. Do alto. E ele viu aquilo tudo. Aquilo que você As tá regi- contando. é. Ele viu a Terra como ela é. Diz que cada região tem seu sol, seus astros, tem seu sisteminha. Que a Terra é um negócio gigantesco. Gigantesco. Não é isso que a gente aprendeu. Nossa. Ele viu do alto. Da janelinha da nave. Diz que os caras abriram pra ele a tela, assim, ele viu a Terra. Não Ele impactou ele a cabeça? pediu pra... ele ficou meio assim. Aham. Mas ele pediu pra ver, inclusive, falou, vamos mostrar até o abismo. O que tem embaixo da Terra. Cara, ele não abriu tudo do que ele viu. Mas assim, ele falou. Eu vi, gente. Realmente a Terra é muito maior. Uma coisa surreal. Nós estamos aqui. Quando eu fui subindo e vendo a Terra, parecia um cesto de pães, assim. Né? Aham. Um cestinho de pães e os continentes pareciam uns pãezinhos dentro da Terra, assim. Do cesto. Uma super terra. É. E é gigante. Ele falou, é gigante, é gigante, é gigante, é gigante. Nossa. A nossa região aqui, onde a gente consegue filmar do espaço, né? É apenas um pedacinho na atmosfera que a gente consegue chegar e pega. Mas a Terra é imensa, imensa, imensa. Não tem como. Nossa. E detalhe, nesses outros mundos paralelos, ele falou que é tudo diferente. Magnetismo, a densidade, a pressão, a energia, tudo é outra condição. Os gases, não é igual aqui. Por exemplo, aqui estamos numa pressão atmosférica, uma densidade, o oxigênio e tal. Nesses outros mundos é tudo diferente. O reino vegetal é diferente, o animal é diferente, tudo são outros, como é que eu vou dizer? Outros planetas, Sim. entendeu? Mas esses planetas, aí que é o choque, né, cara? Ele diz que fazem parte do sistema Terra. Que o nosso mundinho aqui, o nosso planetinha, onde está agora aqui, é um pedacinho só. Nossa. Aí ele disse que realmente é fantástico, assim, cara. É tanta coisa pra falar que se a gente vai ficar aqui, que nem eu fiquei lá no outro lá, 7 horas. Não, mas muito Sensacional, bom, muito Nossa bom. senhora. Tem que ir preparando a mente mesmo pra receber essas informações. Não é fácil. Mas eu tenho que falar. Eles pediram pra eu falar tudo isso. Onde eu fosse, eu Sim. tinha que abrir, soltar o verbo e chocar Sem mesmo. filtro. Não importa se as pessoas vão ficar, nossa, que maluco. Tem que falar. Tem que... Espero que os seres vejam o Lean Podcast também, né? Como um propulsor. Vê de sim. Opa. espalhar certeza. essa... Eles estão vendo essa tudo. boa nova aí. Eles estão vendo tudo e com certeza eles sabem, né, da importância de vocês também, mesmo que vocês não saibam da forma como eles estão vendo. É. Não é à toa que cruzaram o nosso caminho, nós temos uma longa jornada ainda, só que é só início, porque no futuro, quando a coisa explodir, esses episódios vão viralizar mais ainda, que o povo vai, caraca, Vai querer vão descobrir. digitar lá, Dáquila, Rafael, Urandir, aí vai cair aqui. Imagina, eu só tô alertando, porque assim, cara, quando a coisa realmente acontecer, a gente ainda é desconhecido, vamos colocar assim. Sim. Talvez você tenha uma mega oportunidade, como mídia, né, talvez, de ir lá e quem sabe, né, entrevistar Mídia do bem, né? Mídia do bem, quem né? fazer um podcast com ele. Nossa. Né? Imagina. Preparar com isso. Ele falou pra gente, um dia eu estarei sentado com vocês, tomando um Nossa. cafezinho em podcast, eu vou estar aí entre vocês. Eu vou conviver entre vocês. Imagina o primeiro podcast feito com alienígena. É, cara. Aí que nós vamos entender, né? Imagina o conhecimento dele, cara.
Eu já vi ele dar aulas para astrônomos, para engenheiros, para físicos, aulas assim absurdas de conhecimento científico, de deixar os acadêmicos assim de boca aberta. Os caras estão num nível, cara, é outro patamar. E que mensagem que você daria para quem chegou até aqui e ouviu esse relato maravilhoso que você deu e que tem uma curiosidade em se aprofundar e que tem uma esperança de que, de fato, esse GO deixará de existir um dia e iremos viver num mundo mais digno, como você disse? A mensagem que eu deixo, né, e que eu acredito que eles gostariam de deixar, é que as pessoas não percam a esperança diante das dificuldades, né? Diante de tudo que tem acontecido no mundo aí, em todos os setores. Às vezes a gente sente aquele vazio, né? Aquela sensação de que, poxa, a vida tá passando e a gente não fez nada, ou estamos fazendo pouco, né? Temos que correr atrás da sobrevivência. Essa vida de escravo que a gente leva. A mensagem é que a gente não desanime, que as coisas vão melhorar, as coisas vão mudar. Nós estamos preparando o terreno. Muitas novidades estão chegando nesse sentido, de benefícios, tá? De mudanças práticas no sistema. Em todos os sentidos. Para que a nossa vida aqui na Terra seja melhor. Essa parte da revelação vai acontecer. A gente vai ter esse sentimento de que não estamos sozinhos, de fato. Mas não vamos esperar salvação, nem milagre, nem alguém virá nos ajudar aqui. Não é isso, gente. O lance é, nós temos parceiros que vão nos ajudar para que a gente consiga realizar o que a gente tem que fazer aqui. A gente não é vítima, a gente não é inferior a eles. Nós somos iguais a eles. Só estamos numa condição ainda limitada aqui. E a mudança virá. Eles estão aqui para isso, para trazer mudança para nós. Né? Para nossa evolução. Então é isso. Muito bom, muito bom. Senhora. Você tem alguma... Qual seria a palavra-chave, Rosa? Então aqui a gente tem, todo podcast, a gente tem uma palavra-chave aqui pro pessoal que chegou até o final, né? Os grandes guerreiros do Lean. E a palavra que eu selecionei aqui para vocês escreverem aí nos comentários é: a verdade virá para todos. Depois de tudo isso que a gente conversou aqui. Muito bom. Escrevam aí: a verdade virá para todos. Exatamente. Esse é aquele momento da nossa palavra-chave, só para você que ficou aqui até o final. Então escreva de onde você está nos assistindo e também escreva aí nos comentários. A verdade virá para todos. Exatamente, a verdade virá para todos. E a gente sempre fala, se essa aula maravilhosa aqui acrescentou você aí de alguma maneira, imagina que legal se alguém que você ama de verdade puder receber esse conteúdo. Então, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se no Lean Podcast. Todas as semanas estamos aqui com 2 episódios para vocês aprofundarem aí o autoconhecimento de vocês. E hoje recebemos novamente Rafael Hungria. Assistam o episódio sobre a vida eterna, episódio 113, em que ele esteve aqui com a gente. Vai aparecer, quando acabar, vai aparecer aqui do lado. Esse foi sensacional também. Hoje foi muito legal de receber, hein, Rafa? Mais uma vez, falando com vontade, com amor, do que você viveu e vive, né? Sim. Para mim é uma satisfação estar tendo mais uma vez a oportunidade, né? Não importa as consequências disso, importa a intenção, o propósito real por trás de tudo isso. Talvez vocês não entendam agora, mas em alguns anos vocês vão rever esse vídeo, esses episódios, né? E vão entender o que aconteceu, que está profetizado aqui, né? Aí todos estaremos, com certeza, muito gratos, né? E felizes diante dessa oportunidade que vamos ter. Então, quero agradecer o Lean mais uma vez e que a gente possa se encontrar mais vezes, né? Com certeza. Com certeza. Terá parte 3, né? A trilogia Sim. do Matrix. Vou trazer o Urandir aqui, hein? Pô, por favor, traz tem que ser com o Urandir, exatamente. Traz ele, sim, com certeza. Vamos É a hora que o Nil vai realmente ver tudo Tá chegando com amanhã, os inclusive, olhos. aqui em São Paulo. Tá chegando? Ele tá chegando amanhã. Coincidência ou não? Já marcar. Pô, podia marcar.
Vocês estão de boa amanhã, qualquer coisa eu falo com ele. Vamos ver se ele tem horário. Com certeza, pode. Vamos Já faz manter esse o link contato. já. Pô, já encaixa, com certeza. Legal. A verdade virá à tona. Escrevam aí nos comentários e conheçam o trabalho sensacional do Dáquila Pesquisas, representado aqui por Rafael Hungria, aqui na descrição do vídeo. E até a próxima. Rafa, dá um tchauzinho aqui, ó. Essa câmera é toda sua. Valeu, gente. Obrigado. Até a Valeu. próxima. Valeu, galera. Até a próxima.